Olá, olá, bom dia a todos. O vídeo que a gente acabou de ver é do Fórum Econômico Mundial. Ele traz um pouco de terror, um pouco de esperança, e é baseado no The Great Reset, Covid-19, The Great Reset. Foi o livro do professor Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, fez ano passado, questionando, então, um novo recomeço. Depois do Covid, quando a pandemia passar, ou rumo a fazer com que ela passe, o que a gente precisa resetar, recomeçar. Para isso, ele trouxe a necessidade da gente olhar para 5 pilares: tecnologia, meio ambiente / mudanças climáticas, economia, política e liderança. O painel de hoje, que encerra essa primeira fase dos Davos Lab, é o painel de liderança. Bom, meu nome é Duda Alcântara, eu sou uma mulher de 30 anos, branca, morena, com os olhos castanhos. Atrás de mim eu tenho um quadro dos direitos humanos, algumas plantas e um fundo de madeira. E eu estou muito feliz por estar trazendo aqui pessoas ilustres. Mas antes eu vou falar um pouquinho mais do que é o Davos Lab, para engajar você a participar. O Davos Lab tem como objetivo levar para o Fórum Econômico Mundial, em agosto desse ano, um relatório. O que o Brasil, o que a juventude brasileira quer desse grande novo recomeço. Então, a gente está fazendo essa série de painéis inspiracionais, a gente vai ter uma série de diálogos também locais e workshops, oficinas, em parceria com o Rotary, que está sendo um super parceiro nesse programa, assim como a Secretaria de Pessoa com Deficiência Municipal de São Paulo, que está ajudando a gente com Libras, a Folha de São Paulo com a transmissão, a GV, o Centro de Pesquisa da GV, e também o Centro de Pesquisa da USP, que vão ajudar a gente com pesquisa e a formulação final do relatório. Então, essas 3 etapas, você consegue se engajar, se aproximar mais pelo site davoslab.com.br. Bom, agora eu vou apresentar essa mesa maravilhosa, que na verdade dispensa apresentações. Inclusive, quando a gente fez a postagem do evento, um dos comentários que eu achei mais sensacional foi: nossa, com essa turma a gente muda o Brasil. Sem pressão, pessoal. Mas vou começar chamando o Edgar Gouveia, que é especialista em colaboração, cofundador do Live Lab, Jogo Oasis, Guerreiros Sem Armas, Instituto Elos, Projeto Jornada X, Desafio 10x10, Play the Call e muitos outros projetos. Edgar, faz para a gente a sua audiodescrição. Olá, pessoal. Eu sou Edgar, como a Duda provou. Eu sou um homem negro. Eu tenho 2 metros de altura. Eu estou usando uma camisa florida. Eu tenho um pouquinho de barba grisalha, que eu estou começando a envelhecer, estou com 55 anos. E a parede de fundo, atrás de mim tem uma parede de fundo que é de tijolos aparentes, uma cestaria indígena e 2 potes chineses que eu gosto muito. Obrigada, Edgar. Bom, segundo nome em ordem alfabética é o Felipe Neto. Felipe Neto é um comunicador digital, tem mais de 40 milhões de seguidores hoje no YouTube, é um criador de conteúdo e empresário. Felipe, prazer ter você aqui, por favor. Obrigado pelo convite, Duda. E, bom, eu sou um homem branco, de cabelos escuros, com uma camiseta preta, um microfone ocupando um espaço excessivamente grande na tela e no fundo, o meu fundo do YouTube. Tem o espirro, a minha biblioteca, 2 luzes que estão apagadas e eu tô com uma grande cara de sono porque acordei mais cedo do que eu tô acostumado, porque hoje era um dia importante. Então, eu tô com a cara de amassada. Ótimo. Bom, quem não está com cara de amassada é a Luísa Helena Trajano, que está maravilhosa, presidente do Conselho Magazine Luiza, fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, que reúne hoje mais de 76 mil mulheres, e está articulando o importantíssimo projeto Unidos pela Vacina. Luísa, você está no mudo. Eu sou morena, cabelo escuro. Hoje me falaram que eu estava fazendo propaganda de shampoo, de tanto que o meu cabelo está ondulado, mas é porque eu fiz de manhã eu mesma. Eu estou de uma blusa laranja, atrás de mim eu estou no escritório, a gente trabalha terça, quarta e quinta com muito cuidado, eu estou sozinha na sala, por isso que eu estou sem máscara, e atrás de mim tem umas janelas e uns porta-retrato, e uns elefantes, que eu adoro elefante, porque eles que dão sorte. Prazer estar aqui com vocês, e parabéns por esse evento que vai levar para Davos a voz da juventude, isso é muito importante. Obrigada, Luísa. Preto Zezé, presidente nacional da CUFA, Central Única de Favela. Ele é empresário, escritor e fundador do LIS, Laboratório de Inovação Social. Com você, Zezé.
Olá, meu nome é Preto Zezé. Eu sou preto, já dá para dizer pelo nome, isso é legal, porque já ajuda aí para as pessoas que têm, né, portadoras de necessidades especiais. Eu sou da CUFA, Centro Único das Favelas. Eu estou com a camisa estilo favelinha dos meus amigos de São Paulo, da Lambuzada. Atrás de mim tem um banner do nosso programa Mães da Favela, que é um projeto de apoio a mães, né, mães solteiras. E estou muito feliz de estar aqui nesse encontro hoje, juntando tanta potência e tantos saberes desse mundo novo que a gente quer. Diverso, democrático e com respeito às diferenças e unidade nas questões que nos unem. E está com a camisa, gente, super fantasiosa, super bonita, né, Preto? Muito alegre. Obrigado. E por último, vou chamar a Tabata Amaral, deputada federal por São Paulo, eleita com mais de 260 mil votos, o que faz dela a segunda mulher mais votada do Brasil, hoje na Câmara dos Deputados. Ela é cofundadora do Mapa da Educação, do Movimento Acredito e do Vamos Juntas. Tabata? Bom dia, pessoal. Bom dia, Duda. Estou super feliz de estar aqui com vocês, com pessoas que eu admiro absurdamente. Eu tenho 27 anos, sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho escuro, curto. Infelizmente, meu fundo é mais simples, estou com um fundo branco e com uma blusa de manga preta e um casaco por cima, porque eu sou muito friorenta. E eu acho que é isso, super feliz e animada de participar dessa discussão. Obrigada, pessoal. Bom, acho que quando a gente fala de liderança, vem em mente, com certeza, uma necessidade da pessoa ter uma visão, conduzir e inspirar. Então, essas são algumas palavras que às vezes a gente fala que está faltando no Brasil nesse momento. A diferença entre uma boa liderança e a falta de liderança, às vezes é difícil você detectar, né? O que é uma boa liderança? Mas a Covid fez com que ficasse evidente que boas lideranças fazem com que a gente consiga contornar problemas gigantescos, como o vírus do momento, e más lideranças, ou a falta de liderança, faz com que a gente intensifique ainda mais o cenário caótico que a gente vive no momento. Mas eu quero falar de esperança com vocês. Todos os painéis que a gente já teve, então a gente já falou de tecnologia, a gente já falou de economia, a gente já falou de política, a gente já falou de mudanças climáticas, a palavra liderança apareceu, a necessidade da gente ter um projeto de futuro de país, uma visão única, ou uma visão plural, ou muitas visões que levem a gente para esse grande recomeço. Então, essa é a pergunta que eu quero trazer para vocês. Vou começar de ordem alfabética ao contrário. Tabata, querida, você que está hoje, então, no Congresso, nesse espaço fundamental para o Brasil, mas também muito denso e difícil. Qual é a sua visão de liderança, para onde você está liderando o país nesse momento? Tá certo. Bom, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu tenho muito orgulho de ser uma Global Shaper e agradeço demais a Duda, a todo o time por essa iniciativa, que é tão importante nesse momento em que a gente vê tanto desalento, que a gente vê uma fadiga coletiva muito grande. Chovendo um pouco no molhado, mas porque eu acho que é importante trazer esse contexto, a pandemia, ela expõe, ela aprofunda nossas muitas desigualdades, nossas muitas mazelas, e nesse momento em que, infelizmente, nós não temos uma liderança nacional, em que, se a gente faz uma comparação com uma guerra, que não é uma comparação exagerada, o nosso general está disposto a sacrificar uma parte da tropa em nome de sua narrativa, é nesse momento que a gente vê o impacto da falta dessa liderança, mas também que a gente, olhando para o Brasil, olhando um pouco mais de perto, começa a aprender que tipo de liderança é essa que a gente precisa incentivar, que a gente precisa construir para o futuro. E aqui eu queria trazer um pouco da realidade que eu vi na periferia de São Paulo, mas que eu sei que se replicou Brasil afora. Quando a gente fala da CUFA, quando a gente fala do G10 das favelas, quando a gente fala da Gerando Falcões, a gente vê que liderança é sobre você estar à frente de uma transformação que tem um engajamento real da população, que tem um engajamento real das pessoas que vão ser impactadas do começo ao fim. E hoje eu tenho a sorte de estar falando ao lado de grandes líderes, como a Luísa, que está liderando uma iniciativa super importante de vacinação da nossa população, e eu acho que quando a gente olha para essas iniciativas, para essas pessoas que eu tanto admiro, a gente consegue tirar alguns aprendizados iniciais. Para mim, o primeiro deles, e que eu acho que é muito importante, olhando para os próximos anos, é que, e já é uma coisa da qual eu sempre tive certeza, o Brasil não precisa de salvadores e salvadoras da pátria.
E toda vez que a gente achar que uma única pessoa vai ser responsável pela nossa redenção, eu tenho certeza que a gente vai estar trilhando um caminho que é muito perigoso. O que nós precisamos é de lideranças que tenham essa capacidade de liderar coletivamente. E essa é uma coisa que é muito importante para mim, mesmo aqui na atuação na Câmara. A minha candidatura foi muito improvável, a minha eleição mais improvável ainda. E aquelas pessoas que se frustraram de me ver eleita diziam, mas você vai chegar lá e você vai ser apenas uma de 513. Quantos tentaram e ou se desiludiram, ou se desvirtuaram, ou, enfim, tomaram caminhos diferentes. E eu sempre respondi, eu não vou estar sozinha. Porque quando eu decidi me candidatar, e eu acho que isso diz sobre um momento diferente que a gente está vivendo no Brasil, eu olhei para o lado e eu vi outras mulheres, e eu vi pessoas negras, e eu vi jovens, e eu vi periféricos que estavam no movimento Acredito, que tinham passado pela formação do Renova, que estavam ocupando um lugar que, por centenas de anos, disseram que não era para a gente. E eu sabia que eu não ia estar sozinha, sabia que nós não seríamos maioria, como não somos hoje no Congresso, mas que eu teria gente para caminhar do meu lado. E para mim essa é a única coisa que importa. Tanto que hoje no Congresso, eu compartilho um gabinete com o deputado Felipe Rigoni, com o senador Alessandro, e eu me lembro que quando a gente falou que faria esse gabinete compartilhado, logo começaram a dizer que não podia. Como assim? Vai juntar time? Confusão? Não pode? E a gente, meu Deus, mas não está escrito que não pode. É aí que a gente vai fazer mesmo. Então, para mim, essa é a primeira lição, que tem algo muito poderoso sobre essa atuação em conjunto. E a gente brinca, são 3 parlamentares, que, enfim, num ambiente de quase 600, se a gente olha para a Câmara e Senado. Mas toda a grande confusão, boa, ruim, que já aconteceu, a gente esteve envolvido. Nós fomos responsáveis pela primeira agenda social que foi apresentada na história do Congresso. Nós fomos responsáveis por uma discussão muito importante que levou ao auxílio emergencial. O próprio Fundeb, contra a vontade da base do governo, contra a vontade do governo, ele foi para a Constituição. Para quem não sabe, o Fundeb cuida de metade do financiamento da educação básica pública no Brasil, e nós temos hoje um fundo que é maior, que é mais redistributivo, que pela primeira vez olha para a inovação, olha para a qualidade, olha para resultado. Então, eu acho que a gente não pode subestimar a força dessa atuação em conjunto. Tem uma segunda coisa que me chama a atenção, quando eu olho para essas lideranças que eu trouxe aqui, que me inspiram, quando eu olho para o nosso trabalho na Câmara, e talvez seja o maior desafio nesse momento de polarização, dessa cultura do cancelamento, desses tuiteiros de plantão que existem aos montes. E, gente, não tenho nada contra o Twitter, inclusive quem quiser me seguir pode seguir. Mas é que a gente tem que entender que a realidade ela vai muito além disso. E eu sinto que nesse momento em que a gente tem uma crise tão concreta, tão profunda, ficou mais evidente que o foco na solução dos problemas ele tem que vir antes do posicionamento nas redes sociais, ele tem que vir antes da lacração. Então, acho que um outro aprendizado é esse, tem que trabalhar junto e tem que estar focado em resolver os problemas. Isso quer dizer que você vai ter que trabalhar com pessoas com as quais você não concorda 100%. Porque, para ser muito sincera, daqui 10 anos é capaz que eu não concorde 100% nem com o que eu disse. E eu sempre brinco, se me der alguns livros, algumas pessoas bacanas para conversar, eu tenho certeza que meu pensamento vai se transformando. Então, a gente tem que acabar com isso de achar que a gente tem que concordar 100% com as pessoas e começar a focar naquilo que nos une. É claro que devemos ser completamente intolerantes com a intolerância, intolerantes com a homofobia, intolerantes com o racismo, intolerantes com o machismo, mas a gente tem que entender que está tudo bem você discordar do caminho, desde que o objetivo seja comum, que dá para trabalhar junto. E aqui eu falei um pouco do gabinete compartilhado, em que a gente foca no que nos une e respeita as nossas diferenças, mas eu poderia também falar sobre a bancada da educação, que vem sendo um bastião mesmo de defesa da educação, enquanto nós estamos no nosso 4º ministro, e a educação a nível nacional perdeu completamente o seu propósito. E a gente se vê à deriva, e a gente vê que o Ministério da Educação muitas vezes é usado apenas como um palanque ideológico. Poderia falar também da nossa bancada feminina, que é composta por mulheres de tantos partidos, mas que em dezembro aprovou 9 projetos em um único dia. Mesmo sendo apenas 15% da Câmara. Poderia falar da nossa frente da renda básica, que está pressionando, que está trabalhando com a ajuda do Zezé, que é nosso conselheiro, para a prorrogação do auxílio emergencial. E aí, por fim, uma terceira coisa que
me salta aos olhos, olhando para tudo que está acontecendo agora, é a falta que faz um diploma de realidade na política, um diploma de realidade de quem lidera mesmo. Eu me lembro que no começo da pandemia, 1 ano atrás, discursos de fiquem em casa e lavem as mãos, me incomodavam muito, não porque eu discorde dessas medidas, muito pelo contrário, mas porque demorou muito para que prefeitos, governadores e o próprio presidente da República, que nunca o fez, falassem a palavra favela. Pelo menos se dessem conta de que metade da população não tem acesso a saneamento, que muita gente está dividindo 1, 2 cômodos com todos os seus familiares. E mesmo uma propaganda do MEC que saiu em relação ao Enem, que mostrava um aluno com luz, com câmera, com celular, tudo mega tecnológico. E aí a gente tem uma pesquisa do Data Favela que mostra que metade dos alunos de favela não tem acesso ao equipamento para estudar, estão desmotivados, pensando em abandonar os estudos. Então, eu acho que essa é outra coisa que ficou muito evidente. Faz falta lideranças que conheçam a realidade de verdade, e aí é que a gente reforça, representatividade importa também por isso, não só por uma questão de justiça. Eu quero negros pensando políticas para educação, eu quero mulheres pensando políticas para emprego, eu quero pessoas com deficiência, periféricos, pensando o auxílio emergencial, porque tem muita coisa que sai de Brasília que não tem conexão nenhuma com o que está na ponta. Então, para finalizar aqui, porque o tempo está esgotando, para mim é isso, o aprendizado que fica nós precisamos de lideranças que atuem coletivamente, que estejam focadas na solução dos problemas e que tenham diploma de realidade. Representatividade importa demais da conta, então acho que esse nosso sonho de um Brasil que seja mais justo, mais desenvolvido, mais ético, ele passa também por uma política que tenha a nossa cara, que tenha a cara desse Brasil que é tão diverso. Então essa é a minha primeira contribuição, animada para ouvir todos vocês. Obrigada, Tabata. Eu vou aproveitar e trazer aqui também, você trouxe exatamente como primeiro ponto essa questão coletiva. E numa conversa com você, eu fiquei surpresa e feliz em ouvir que você não quer bater o seu próprio recorde de 260 mil votos na próxima eleição. Você quer garantir que mais pessoas, que o coletivo, que mais pessoas que pensem da forma como você trouxe agora, sejam eleitos. Então, esse senso de coletivo realmente faz muito parte da política que você constrói. Isso me inspira muito. Queria trazer o Zezé, então, para falar aqui sobre qual que é o plano de dominação do mundo da CUFA. Qual que é Mães da Favela? Conta um pouco dos seus projetos, a sua visão de futuro, a sua visão de país, Zezé. Primeiro, registrar a alegria que está aqui com toda essa potência, essa diversidade, que eu acho que é um momento em que a gente deve saudar, né? Um momento novo de que o cansaço que a Tabata falava e a fadiga, elas começam a apontar para um caminho de necessidade, da gente focar em consensos e construir uma unidade em cima de uma agenda pública de interesse da maioria. E eu penso que aqui a gente tem várias inteligências, vários saberes, várias articulações importantes que mobilizam pessoas nos seus mais diversos ambientes. Para mim isso é uma coisa muito positiva no momento que a gente vê uma luta insana por protagonismo, uma busca enlouquecida por um monopólio do bem, onde você faz uma coisa, sempre tem alguém que vai fazer melhor do que você, querendo desqualificar o que você fez, e aqui a gente consegue encontrar em várias frentes pessoas, né, homens e mulheres que estão dispostos a vir num sentimento de colaboração e de fortalecimento do que é comum e do que é coletivo. Na nossa visão, há uma questão aí, a Tabata falou um pouco da pandemia, né, inclusive a gente está relançando hoje, e aproveita aqui o espaço do Davos Lab para a gente divulgar, o Mães da Favela 2. Infelizmente, nós tivemos que reativar esse programa. Acreditava-se que no final do ano a gente poderia dar uma virada de ver algumas expectativas boas, alguns sinais positivos, mas infelizmente os dados só pioraram, o número do avanço da pandemia, a economia muito difícil, o número de desempregados, aquele debate no início, né, se era vida ou se era emprego, era um debate que, na verdade, nem garantiu emprego nem vida, né, tá aí os números de mortos, tá aí as questões do desemprego chegando a 14 milhões de pessoas desempregadas, né, a informalidade já era muito grande nas favelas e naquela época, mesmo antes da pandemia, mesmo na dificuldade de desemprego, a favela, e aí o exercício que a gente faz
nessa trajetória de mudança de mundo, é primeiro olhar a favela não só como esse lugar de tragédia e de problemas, mas a favela antes da pandemia produzia 119 bilhões em poder de consumo. Então você tem ali gente que compra de um tudo, gente que trabalha, que produz riqueza, mas que infelizmente essa riqueza que se produz o Brasil não devolve nem compartilha para essas pessoas. Se você olhar hoje, por que o Brasil ainda não parou geral, é porque as pessoas que vêm desses territórios, o cara do posto de gasolina, a menina do supermercado, o rapaz da farmácia, o entregador de aplicativo, né? O gari, a massa hospitalar, a mulher que troca a cama, o cara que limpa o lixo do hospital, ou seja, essas pessoas sequer tiveram direitos que são chamados de trabalhadores essenciais, mas que não são tratados como tal, como essenciais. Essas pessoas sequer tiveram direito ou acesso, né, a poder ficar em casa, a se proteger melhor, a ter um bônus para poder estar arriscando sua própria vida. Uma outra parte das pessoas que estão nas favelas nesse momento sem carteira assinada, sem perspectiva de quando vem a vacina e principalmente sem proteção social e econômica, essas pessoas elas não têm como manter o que se chama de isolamento social, porque socialmente elas já são isoladas de muitos direitos. Só para você ter, a gente fala de álcool em gel, mas 40% da população de favela não tem acesso regulado e sabão. Então, como é que você vai produzir um discurso, uma narrativa de ficar em casa se as pessoas não têm como garantir, né, pelo menos o que comer? A gente está vendo hoje milhões de pessoas que estão agora literalmente passando fome. A gente está reativando o programa, porque parte dessas pessoas, a favela é mais sacrificada, mas dentro dela, essas mulheres, mães solteiras, são as mais atingidas. A gente fez uma campanha no ano passado que mobilizou 180 milhões de reais, chegou a mais de 5 mil favelas, mobilizando comida, chip, gás, material de higiene e limpeza, e foi muito importante a parceria com lideranças e setores do setor privado que entenderam a emergência daquele momento. E o desafio agora é como esse é o segundo ponto, que já teve o diagnóstico, mas o primeiro ponto agora é de como agir. Eu gosto sempre de diagnóstico, é a ação prática, até porque a fome e a necessidade não espera. Acho que o outro ponto agora é como é que nós transformamos esse amplo movimento de solidariedade que foi num momento pontual, num movimento permanente. E aí é no espaço político, é no espaço da comunicação, é no espaço do empresariado, é no espaço do parlamento, em todos os espaços que a gente tiver, homens e mulheres dispostos a um sentimento de colaboração. Por isso que a CUFA foi compor à frente da renda básica, por isso que a CUFA está agora participando do movimento Unidos pela Vacina, tão bem puxado pela Luísa Trajano, por isso que a gente entende a importância de comunicadores como o Felipe Neto, que traz para nós uma visão diferente, um pouco fora desse ambiente meio poluído e contaminado, mas que aponta um diálogo com um público que sempre, inclusive, odiou política e que mudou, né? A gente entende que é muito importante juntar essas inteligências nesse momento para construir o que nós estamos chamando de uma agenda pública. E o que é agenda pública? Agenda pública é aquela que não está tutelada por partidos nem por políticos e que não está a reboque do calendário eleitoral. Por quê? Porque a agenda pública é que vai pautar o mundo político. Vejamos o debate da renda básica. No início era R$200 a proposta do governo, houve toda uma mobilização que acabou chegando a R$600, criando uma frente parlamentar com mais de 240 parlamentares, com 23 partidos políticos. Então, isso é uma grande vitória da sociedade. Nós temos que começar a resgatar a fé de que não dá para ficar só reclamando e xingando os políticos numa cultura xingacionista que não vai nos levar a lugar nenhum. Vai até colocar alguém, vai dormir com a cabeça bem no travesseiro, vai dar algum ibope um lado para alguém, mas a população, a sua maioria, precisa de respostas imediatas. Imagina você que tem uma pessoa na sua casa agora para ajudar você a cuidar do seu filho. E seu filho está com saudade dos amigos dele, está sozinho em casa, está vivendo aquele isolamento. Agora, imagina as crianças agora, uma mãe de favela que está sozinha, que não tem ninguém para ajudar ela, tem 2 ou 3 filhos em casa, ou não pode ir para o emprego porque está com os filhos em casa porque a escola fechou, tem gente idosa na casa, ela está sozinha nesse momento. Se você que está com sua estrutura, uma retaguarda mais ou menos garantida, está vivendo um momento difícil, imaginem ela, né? Se você está com saudade do seu restaurante predileto que fechou, ou seu barzinho da balada, imagina a mãe da favela com a despensa fechada nesse momento. Então é preciso a gente pensar agora se é um grande naufrágio, e nesse naufrágio está todo mundo dentro desse naufrágio. Só que dentro do naufrágio o afogamento é seletivo, porque tem um de lanche de jet ski fazendo churrasco e uma grande maioria que já está morrendo e não dá tempo nem chegar à boia. Então que nesse momento a gente possa resgatar esse sentimento de engajamento e fazer a solidariedade
ser mais contagiosa do que o vírus e, principalmente, focada em quem mais precisa nesse momento, entendendo que a economia é vida. Se as pessoas morrem, a gente não tem como recuperar. A economia a gente recupera. Então, espero que a gente possa somar juntos e fazer da esperança não um jargão, não um discurso somente ideológico, mas uma opção política. E respeitando essa construção, que está bem aqui que eu estou vendo. Gente preta, gente de favela, gente que não é de favela, gente do asfalto, gente da política, gente do engajamento social. Nós precisamos de um grande mutirão, literalmente, patriótico, no sentido de proteger os cidadãos, homens e mulheres que constroem esse país. Se a gente não compartilhar a riqueza e a oportunidade, infelizmente, nós vamos compartilhar todas as tragédias, que é essa acumulação de riqueza que existe muito no Brasil, baseado nessa desigualdade que a gente vive, que ela gera. Então, que a gente escolha o caminho agora, que a gente não pode errar. A gente está no limite. E a favela já deu a sua lição de equilíbrio emocional, já que você não vê saques, quebra-quebras. Eu nem gosto de pensar nessas coisas, mas eu não acredito também que nesse momento tão crítico, pais e mães de família vão ver seus filhos chorando de fome, de frente de prateleiras lotadas de comida. Para que essa anomalia, para que esse caos não aconteça, é preciso que a gente agora tome uma decisão de que a gente não pode errar e de que nós vamos vencer. Obrigado aí, tamo junto. Zé, foi ótimo, obrigada, querido. Essa questão da solidariedade me lembrou, ontem saiu uma reportagem dizendo que, pelo menos o Yunus, negócios sociais, enfim, outras organizações também, captaram 30% mais. Então, as pessoas doaram 30% mais no ano passado, e tenho certeza que doaram muito mais, porque foi necessário, ainda é necessário, é a solidariedade que com certeza vai tirar a gente do lugar onde estamos hoje. Bom, Preto Zezé é uma liderança social maravilhosa, assim como Luísa Trajano, que é uma liderança social, é uma liderança empresarial, que as pessoas ainda insistem em colocar também como uma liderança política, mas esses dois pilares de atuação fortíssimos que você tem hoje. Luísa, qual que é a sua visão? Primeiro, muito bom estar com esse grupo, eu tenho estado com a maioria deles, eu acho que o Felipe, que eu nunca tive o prazer de estar, estou tendo hoje, mas os outros eu já estou sempre dando uma alegria estar, e uma alegria estar nesse evento. O que eu queria falar para os jovens? Porque eu acho que eu queria... A coisa que eu mais aprendi na minha vida é mudar de ciclo. Porque quando a gente não muda de ciclo, a gente fica amassando barro no ciclo anterior. A epidemia, com toda essa tristeza profunda, ela trouxe coisas muito sérias que a gente tem, que os jovens têm que aprender a olhar, e nós também temos que aprender a olhar. Uma das coisas, jovens, que eu tenho a falar para você, é que já nos últimos 3 anos, quando você era selecionado para ir para uma empresa, você era selecionado primeiro pela sua capacidade técnica, que é muito importante. Só que os headhunters do mundo inteiro, depois que veio a epidemia, eles viram que o que eles precisam mais de gente é o que a Tabda falou, é o que o Preto Zezé falou, e é o que eu sei que os outros vão falar, é comportamento, é como é que vocês cuidam, porque ética é o bem comum. Eu não posso estar bem na minha casa se eu sei que, como eu falava isso que o Preto Zezé falou, na tempestade, todo mundo está na tempestade, mas nós estamos com barcos ou até nadando sem colete. Então, e eu queria dizer para vocês, jovens, que estão nos assistindo, que o Brasil traz uma herança que não pode ser esquecida de jeito nenhum. Nós tivemos quase 400 anos de escravidão, onde as pessoas, a maioria que vinha para Cara Negro, sem querer vir para o seu país, sair do seu país, eles vinham amarrados no porão, muito mal. Bom, depois eles eram vendidos em praça pública, e eles trabalhavam sem dinheiro, sem escola, sem muito pouca comida, ainda apanhavam. O que essa herança trouxe para nós, que era muito importante? Além de trazer essa desigualdade social que foi descancarada agora, eu me desculpe, mas eu já vou para o sertão há mais de 5 anos, então a Tabda sabe que eu sempre preguei Bolsa Família, que eu sempre preguei água, porque eu vou na realidade, eu convivo com as favelas, principalmente aqui de São Paulo, antes das Mulheres do Brasil. O que elas trouxeram? Trouxeram a desigualdade, mas trouxeram 2 coisas muito importantes, porque nós tínhamos 2 papéis só, ou era nosso colonizador ou era nós colonizados. Então, sempre a gente terceirizava, a gente não assumia que ou o Brasil era a China, ou o Brasil era Portugal, ou era os Estados Unidos, a gente nunca assumiu o nosso país para valer, porque ficou isso, esse papel, ou eu mando, ou eu sou mandado. E na epidemia, esse papel do Brasil, de cidadão,
que tanto a sociedade civil... Eu sempre acreditei, minha gente, que ninguém ia salvar o país a não ser uma sociedade civil organizada. E por isso que nós montamos Mulheres do Brasil há 8 anos, com 20 causas, que não é a Tabata sabe, que não é só... Tem a igualdade, tem 80 em 8, tem o racismo, que a gente trabalha muito, tem muita coisa da mulher, tem a violência, que eu já trabalho há muitos anos, mas tem também a educação, tem a cultura, tem a ciência, a tecnologia, e nós não inventamos roda, a gente soma com tudo que já existe no Brasil, porque nós só queremos uma coisa, nós queremos ser o maior grupo político apartidário do Brasil. Em nome do Grupo Mulheres do Brasil, a gente não escreve nada a favor nem contra, a gente age para o bem do Brasil, e eu acho que é o que todo mundo está querendo. E essa epidemia trouxe isso, jovens, trouxe essa desigualdade social. A desigualdade, ela é um câncer na sociedade. Ela não prejudica só quem está na casa, que teve 10 pessoas em um cômodo, e que se ficasse com Covid, tinha que tirar a pessoa, ou eles tinham que sair de casa, porque não podia conviver, mas ela traz para todos nós, ela traz o carro blindado, ela traz os assaltos, e ela traz as drogas, que vai ser para os netos, para os filhos, porque pensa bem, um jovem de uma periferia, que ele não tem dinheiro para vir fazer o curso, para se inscrever na Menor Aprendiz, que eu tenho enfrentado isso há muito tempo, é o Menor Aprendiz, e de repente ele ganha R$100 por dia para poder vender droga, porque o pai dele está passando fome. Então, e a droga não vai servir só para lá, a droga vai servir para todo mundo. Então, nesse momento, a gente tem que entender, e vocês jovens que estão fazendo carreira profissional, têm que entender que o mercado, em 2011, quando o Magazine entrou na Bolsa, eu sempre fui muito focada para o humano, né? Faz 22 anos que a gente está entre as 5 melhores empresas para se trabalhar, comprando muita rede e tal, e eu ia para o roadshow, vou só contar a diferença no mercado financeiro. Quando eu falava de discriminação, que aqui não tinha idade para entrar nem para sair, que o nosso faça aos outros que eu gostaria que fizesse a você, que nós já estávamos há muitos anos entre as melhores empresas, não dava um EBITDA a mais, eu tinha certeza, eu falava para o CFO, não vai dar, mas eu vou continuar falando sobre isso, porque eu acho que isso é a missão das empresas. Hoje, minha gente, jovens que estão me assistindo, eu sou convidada por fundos que investem em bolsa para me falar sobre propósito, para falar sobre diversidade, para falar sobre o plano de trainees negros, para falar sobre isso, porque eles viram que agora isso é indispensável para as empresas. Então, o que eu mais tenho que falar para vocês, além de todas essas coisas, o mundo mudou. E vocês também têm que assumir o país, têm que assumir os problemas do país, mas não é para gritar, não é para falar, é para construir. Isso que mais eu gosto, assim, e a Tabata falou de choque de realidade. Então, eu vou falar para vocês, com esse faturamento todo que nós temos, com esse crescimento todo, 1.200 lojas, eu não saio da realidade. Eu tenho um pé lá no pessoal de campo que me conta tudo, inclusive tudo, o pessoal de base, os inegociáveis que eu tenho, e eu tenho um pé com um cliente já há mais de 20 anos. Então, se vocês verem minha rede, ele reclama do Magazine, ele fala que não está bem, mas ele fala, eu quero continuar comprando aí, porque vocês ajudam. E ele mete o pau, e eu atendo, peço desculpa, porque eu aprendi a escutar o que eu não quero ouvir. Que eu acho que só assim que você cresce. Então, o momento é um outro. A epidemia trouxe, e está trazendo ainda, muita tristeza, onde eu acho que a vacina, eu tenho certeza que a vacina é a única saída que nós temos, porque esse vírus, ele veio para nos desafiar, para mexer com a nossa inconsequência, com a nossa impotência, com tudo mais, ele nos deixou impotente e tudo mais, e ele não está indo embora fácil. Você vê. Então, isso que o Preto José falou, ou é vida, ou é economia. Graças a Deus, o Magazine olhou as duas coisas, e não fui eu. E eu fiquei muito feliz deles terem olhado a economia e cuidado da saúde, porque saúde é CPF, minha gente, não volta mais. Então, o que eu tenho para dizer é que muito bom esse Davos para os jovens, e os jovens estão num momento muito decisivo de assumir o seu país, de fazer a diferença, e eu convido a todos para fazer isso. Não adianta dar diagnóstico, não, eu estou cansada de diagnóstico, eu estou cansada de falar que não deu certo. Nós temos que partir para dar certo, e esse é o trabalho do Grupo Mulheres do Brasil, e é o trabalho agora do Unidos pela Vacina. Vamos juntos, jovens, vamos juntos.
Vamos junto construir esse país que é maravilhoso. O Magazine Luiza, 22 anos, toda segunda-feira, em todas as suas unidades, canta o hino nacional. Meus filhos conheceram o Brasil antes de conhecer fora do Brasil. Esse país tem um clima, tem uma diversidade, tem uma natureza e tem o pulmão do mundo conosco. Depende da gente. Então, vamos junto aí. E muito obrigada ao Tiago, que está aí traduzindo também. Tiago, obrigada. Muito bom, Luísa. Obrigada. É sempre bom lembrar as coisas maravilhosas que o Brasil tem. Tem várias falas dentro da sua que eu vou puxar já já, mas antes eu queria continuar ouvindo o Felipe e o Edgar. Felipe, você que passou aí por uma transição, né, de ser uma liderança e admirado por várias crianças, para ser também admirado por adultos e bater até lá no New York Times falando o que o Brasil e o mundo precisavam ouvir. Conta para a gente um pouco da sua visão. Bom, tudo isso, uma grande loucura na minha vida, né? Eu que sou um palhaço do YouTube, que comecei 11 anos atrás gravando vídeos de óculos escuros e que nunca me imaginei numa posição de liderança ou numa posição de influência. Eu me sinto muito honrado e admito a responsabilidade, o tamanho da responsabilidade que eu tenho. Hoje eu tento muito me focar na minha área de expertise, que é a comunicação e criatividade, e principalmente comunicação no momento que a gente está vivendo do país. A gente precisa falar sobre comunicação, embora isso possa parecer um paradoxo. E, enfim, a gente tem hoje a maior arma que a humanidade já produziu, e essa arma não é nem a bomba nuclear, nem os tanques de guerra, nem a caneta do chefe de Estado. Essa arma é a internet. É a maior arma que já foi criada pela humanidade, porque permite a qualquer um falar e fazer qualquer coisa e ser ouvido por qualquer pessoa no mundo. E embora ela tenha começado de uma maneira muito positiva, a internet começou promovendo derrubadas de regimes autoritários e uniões em lugares do mundo que a gente nunca imaginou. Teve a Primavera Árabe, teve vários movimentos sensacionais que foram criados por essa internet. Não demorou muito para que a internet fosse utilizada para caminhos, né, do mal, como a gente tem visto recentemente, crescendo cada vez mais. Eu, nessa posição de liderança no âmbito da comunicação, vejo muito a necessidade patente de que a gente se una para impedir que essa realidade se torne, de fato, a realidade definitiva da internet no mundo inteiro. Então, para mim, a pauta mais importante hoje que eu posso liderar, que eu posso agir, é a pauta da desinformação e da falta de educação digital. O que a gente vê hoje, né, não só no Brasil, é um cenário muito devastador, muito preocupante, principalmente no sentido de que as pessoas não sabem como utilizar a internet. É claro que quem está aqui sabe, quem está assistindo essa live sabe, quem entende, né, as ferramentas sabe, mas a gente tem que lembrar do tamanho, não é nem do Brasil, do mundo inteiro. E, infelizmente, a gente tem uma população que é desinformada e que não teve acesso a uma educação de como utilizar a internet. Eu gosto de dizer que a internet, de fato, como a maior arma da história da humanidade, ela simplesmente foi entregue na mão das pessoas. As pessoas pegaram a internet, jogaram na casa das pessoas e falaram: usa aí, se vira, sem um manual de instruções, sem premissas básicas de como se utilizar ferramentas, sem entendimento de fato do que é a internet. Então, se você perguntar hoje até para uma pessoa que é conectada, que entende como utilizar as redes sociais, etc., o que é a internet, ela não sabe. Ela vai falar: é onde eu entro lá e falo com as pessoas. As pessoas não foram ensinadas a compreender o ambiente digital. E isso trouxe consequências muito preocupantes para o nosso planeta. Hoje, as teorias conspiratórias, a desinformação, as mentiras, tudo isso cresceu de uma maneira tão absurda que ameaça, de fato, a nossa liberdade. E a gente tem visto isso em vários lugares do mundo. Desde a invasão do Capitólio, como a gente teve recentemente nos Estados Unidos, que foi algo que, se não fosse arquitetado e planejado no ambiente digital, sequer teria acontecido, provavelmente, e não fosse alimentado também pelo então presidente da República Americana, e até outros movimentos que vêm acontecendo em outros países, e aqui no Brasil também, que já ameaça, inclusive pelo nosso ilustre presidente da República, que já tece ameaças, né, já bota ameaças sobre a eleição de 2022, sobre a repetição do que aconteceu nos Estados Unidos. Tudo isso pode ser combatido. E é justamente aí que eu pretendo utilizar a minha influência, a minha posição de liderança, a minha posição de privilégio para conseguir levar recursos tanto para a educação digital,
quanto para o combate à desinformação. Então, foi a partir daí que eu criei o Instituto Vero, junto com a Nilce Moreto, junto com o Estevão Slow, junto com o Caio Machado, para a gente poder ter um instituto que trabalhe nessa educação digital e nesse combate à desinformação. Então, já foram aportados já foi aportado algum recurso para conseguir fazer isso tudo acontecer. A gente está criando agora um curso que vai ser totalmente gratuito para a população sobre a utilização da internet. A nossa ideia é fazer com que isso chegue até as escolas, para que as crianças passem a ter ou disciplinas, ou pelo menos aulas, né, de como se utilizar a internet de maneira mais consciente, de maneira mais ética, de maneira mais inteligente, e a gente vem investindo pesado nisso para fazer se tornar realidade. Eu acho que é uma das pautas mais importantes hoje, que precisam ser debatidas e que a gente precisa tratar com muito carinho, porque se trata de educação. E quando se trata de educação, a gente precisa trazer juntos especialistas, quem realmente, verdadeiramente entende de jovens e também de adultos, porque a gente está numa situação tão grave que em 2017 a Quartz fez uma pesquisa no Brasil para saber como estava, né, a noção do brasileiro em relação à internet, e descobriu-se que 55% da população brasileira acreditava em 2017 que a internet era a mesma coisa que Facebook. Ou seja, ela abria o browser, abria o Facebook, e ela achava que aquilo ali significava a internet. Eu estou na internet, isso é internet. E era o Facebook. Que a gente sabe que já teve diversos problemas com o algoritmo, que a gente sabe que já teve diversos problemas com manipulação do que é exibido na timeline das pessoas. Tudo isso é extremamente preocupante. Então, o Vero nasceu dessa iniciativa, dessa necessidade de nós termos, sim, investimentos para fazer essas pessoas terem acesso a uma boa educação digital e para que a gente possa combater esse comportamento que vem se tornando cada vez mais comum dentro do ambiente digital. Eu, inclusive, já repliquei esse comportamento várias vezes. Todo mundo viu o meu amadurecimento de maneira muito exposta, né? Eu comecei na internet com 22 anos, hoje tenho 33 anos, e durante esses 11 anos as pessoas viram as minhas falhas, os meus acertos, tudo isso foi um livro aberto, e eu mesmo já manifestei comportamentos tóxicos, comportamentos de cancelamento, comportamentos de ódio, que eu venho repensando enormemente na minha vida, para poder melhorar, evoluir e levar isso para as pessoas que me seguem também. Então, eu acho que a gente aprende com tudo, né? Desde a literatura, com livros importantíssimos escritos por grandes mestres, até com reality shows como o Big Brother está sendo nesse momento, fazendo a gente repensar o que a gente achava que sabia sobre cancelamento, até mesmo sobre militância, sobre termos, sobre tudo. Então, eu acho que a maior lição que a gente tem que tirar de qualquer líder é que nem ele pode se colocar numa posição de só ensinar, mas ele tem que se colocar na posição de sempre aprender. Então, todos nós temos que colocar essa mão na consciência, nunca parar de aprender, nunca parar de estudar, nunca parar de incorporar conhecimento para poder, quando passar para outras pessoas, passar com o máximo de embasamento possível. E tentar diminuir hoje esse comportamento tóxico, cancelador e extremamente prejudicial que a gente está vendo na internet, além do combate à desinformação, que é extremamente urgente também. Nós temos um país onde as eleições foram diretamente afetadas pela desinformação, isso é mais do que comprovado, por diversas pesquisas, inclusive, e que a gente não pode deixar se repetir, não pode deixar se perpetuar essa institucionalização da mentira feita de maneira semiprofissional. Sites de desinformação, blogueiros de desinformação, canais de YouTube, twitteiros, tudo isso precisa ser investigado, tudo isso precisa ser acompanhado para que a gente não permita que isso se torne a realidade do nosso país. Como a Tabata falou lá atrás, eu não sei se foi a Tabata, acho que foi a Tabata, nós não podemos ter tolerância com o intolerável, né? Isso é um paradoxo já muito conhecido, e nós precisamos continuar batendo nessa tecla. Aquilo que é desumano, aquilo que não pode ser tolerado em sociedade, a gente precisa agir da maneira certa. Então, obrigado pelo convite e estou ansioso para ouvir e aprender mais com vocês. Obrigada, Felipe. Queria dizer que o teu Roda Viva, em maio do ano passado, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi alguém nesse lugar de, olha, eu errei, eu acho que é isso, acho que a gente tem que repensar mesmo, que foi um pouco que a Tabata trouxe. Conforme você vai aprendendo e enfim, tendo contato com outras pessoas, você vai requestionando sua opinião, e isso é maravilhoso. Isso é realmente a liderança que a gente precisa, que se bote no lugar jamais de salvador da pátria, jamais de sei todas as respostas, mas principalmente
esse lugar de estou aprendendo enfim, isso é maravilhoso e muito generoso. Uma coisa, Edgar, Duda, uma coisa sobre o que o Felipe falou, desinformação é tão grave que a gente acabou de fazer uma pesquisa da Data Favela que a gente vai divulgar, Felipe, vou até te passar depois, que milhões de pessoas acreditam que a vacina ela vai alterar o DNA e vai instalar um chip. Isso é muito sério, cara, porque a gente está convivendo com um problema de não ter vacina, e quando tiver, nós vamos ter outro problema. Passei até isso para a Luísa numa reunião que a gente teve mais fechada, como é grave a situação. Já eu vou chamar a Luísa para também falar um pouco mais desse projeto que ela está liderando nesse momento. Mas eu queria que o Edgar colocasse mais calda aí nesse caldeirão. Edgar, qual que é a sua visão de futuro? Você que eu já vi tantas vezes mobilizar milhares de pessoas, o que você enxerga agora? Oi, Duda. Obrigado, Duda. Global Shapers, toda a mesa, Luísa, Tabata, Luiz e o Pedro Zé. A minha visão é ser bem simples. O que eu enxergo é uma multidão de crianças e adolescentes liderando a sociedade inteira, no mundo inteiro, para regenerar os ecossistemas. Né? Então, crianças mesmo, crianças, adolescentes e jovens no máximo, mas acho mais crianças e adolescentes, liderando bairros inteiros, cidades inteiras, para fazer toda a recuperação social e ambiental que a gente quer ver. É isso que eu enxergo, é isso que eu trabalho, e isso que eu já tenho visto acontecer, que é muito bom para mim. De onde vem essa visão? Essa visão vem de que, na verdade, quando a gente observa, né, quem teria o poder de fazer essa grande regeneração no planeta, que a ONU fala que a gente tem até 2030, né? Já dá mais uma coisa de ambientalistas, de Greenpeace, Sea Shepherd, né? A ONU fala que a gente tem até 2030 para inverter o nosso sistema, né, econômico de forma que está acabando com os nossos ecossistemas, né? Com a Amazônia, Cerrado, corais, florestas na África, enfim, desertificando lugares. São coisas que a gente já sabe, né? Então, quando a gente pensa isso, é tão grande que a gente fala, não, isso tem que ser a ONU, tem que ser as grandes multinacionais do mundo, tem que ser os grandes governos, mas quando eu observo isso, e quando a gente observa isso, a gente não está fazendo, esses grandes sistemas não estão conseguindo fazer isso. A gente não está nem desacelerando, muito menos reverter, parar e reverter. Então, não acredito que não sejam esses grandes sistemas. Mais uma vez, como muitas pessoas falaram aqui, quem tem um grande poder de fazer isso é a sociedade civil. A sociedade civil vai ter que fazer essa história, assim, é buscar os líderes em cada lugar, né? Os líderes têm que despertar líderes em cada um. Essa é a história dos grandes líderes mesmo. Né? Como é que a gente desperta a liderança de cada um, de cada bairro, de cada quadra, de cada rua, de cada escola, cada templo religioso, cada família, né? Como é que a gente tem líderes em todos esses lugares, a gente sabe disso. Né? Porque no circo tem um líder lá. Esses líderes têm que ser despertos, têm que ser convocados, têm que ser sensibilizados. Né? E eu acho que quem tem o maior poder de fazer mudanças de mindset são crianças e adolescentes. Né? Uma coisa, pai, tio, eu estou fazendo uma coisa para salvar o mundo, ajuda. Ninguém consegue dizer que não. Né? Já vi isso em filmes, né? Até grandes clássicos vão mostrar quem vai salvar o Senhor dos Anéis é o Frodo, né? Ou é a criança ou é a inocência. Né? Então, para o estágio que a gente está, de tão paralisado como sociedade, com tanto medo, a gente precisa de lideranças carismáticas. A sociedade adora seguir líderes carismáticos. Né? Mas se a gente seguir John Lennon, Gandhi, Luther King, todo mundo foi, morto. Né? Eu falei assim, eu não quero ser morto, eu não vou ser esse líder porque não vou mais. Se você ficar aparecendo demais, começar muito a mudar coisa, vai ser morto, né? E as crianças e adolescentes, ninguém vai matar. Né? E se tentar, a sociedade vem mais para cima ainda, né? Nessas crianças ninguém mexe. E eles estão prontíssimos, elas estão prontíssimos, eles já se importam com o meio ambiente, já não querem abraçar o racismo, já não querem abraçar o sexismo, já estão em outra realidade, até por conta da internet também, estão sabendo muito mais coisas que nossos pais não deixavam a gente saber, desligavam a televisão depois das 7 da noite, né? Eles sabem tudo o que está acontecendo e estão preocupados com isso. Então, a minha liderança agora está sendo focada em duas direções. Né? Onde é que eu estou botando minha energia? Em duas coisas. Crianças e vizinhanças. Tá? Então, eu vou focar em dois projetos, duas frentes, que é a criança, a gente vai pela Jornada X, e pela vizinhança, eu vou no Desafio 10x10. Vou começar pelas crianças que eu amo, né? Para mim, já foi há 10 anos atrás, eu larguei tudo que eu fazia, fui fazer um sabático, fui viajar, falei com meu sócio que eu ia ficar 6 meses fora, fiquei 2 anos e 7 meses, quase 3 anos. Eu saí para achar uma solução para salvar a biosfera. Né? Desde 11 anos de idade, eu não consigo entender, conceber que o ser humano está destruindo tudo isso, aquilo que eu amava. Né? Eu nasci em Santos, numa ilha, e tive o privilégio de ficar, na infância, eu ia para a Mata Atlântica e para o litoral paulista, São Paulo, que é incrível, né? Então, tem desde comunidades caiçaras, quilombos, floresta. Então, aí, quando eu apaixonado por aquilo, uma criança introvertida, né? Apaixonado, ficava muito bem no mato, na natureza. Quando eu descobri que
que talvez meus filhos, meus netos, não fossem ter isso, não consigam me perdoar, né? E minha vida foi toda uma constância de buscar como é que a gente salva isso. Perdi a fé nos governos, perdi a fé nas grandes instituições, nas grandes empresas. Eles até querem melhorar o mundo, mas têm agendas diferentes, não exatamente manter essa biosfera, esse presente, esse legado, né, para nossos filhos. Então, eu foquei nisso. Então, criança, vamos lá, como é que eu trabalho com crianças e adolescentes? Na jornada X, primeiro colocar dar um framework. Eu digo, mas como assim? Você está viajando, criança, adolescente, não pode, né? Mas assim, é só prestar atenção, gente. Né? Há uns 4 anos atrás, nossas crianças e adolescentes ocuparam as escolas de São Paulo. Eles não eram jovens, eles eram teenagers, 12, 13, 14 anos. Ocuparam toda a escola de São Paulo e não foi a União de Estudantes que organizou isso. Foram eles que fizeram isso em chamas. Né? Esses jovens ocuparam aos milhões as capitais norte-americanas, todas as grandes capitais norte-americanas, contra as armas. A gente sabe muito bem que ninguém nos Estados Unidos consegue ir contra as armas abertamente. Os teenagers norte-americanos, adolescentes americanos, se auto-organizaram com discursos incríveis e tomaram as ruas americanas todas. Ninguém podia conseguir falar contra eles. Né? A gente fala muito da Greta, né? A gente adora ter heróis, né? Então a gente pega um herói e bate uma coisa. Mas não é a Greta, são 4 milhões de jovens europeus que toda sexta-feira fazem greve. Né? A Greta ficou mais famosa. Mas ninguém está percebendo que em Hong Kong também adolescentes estão lutando estão enfrentando a China, coisa que ninguém tem coragem de fazer. E assim são vários. Agora há pouco tempo foram os adolescentes chineses, né? High schoolers que foram saindo de lugares contra os transportes. Na Colômbia está acontecendo a mesma coisa, no Peru agora começou de novo. Então está vindo uma onda de adolescentes que ninguém está percebendo, né? E que eu chamo que vai ser a nova grande onda. Já está aí, né? Mas a gente é tão fora da caixa que a gente não enxerga. Já foi uma grande onda que foram as mulheres, e são as mulheres, uma feminista. Já foi os negros, né? E agora está voltando mais com bastante poder. Já foram os hippies, né? A próxima grande onda, que eu tenho certeza que vai virar o tapete de todo mundo, é uma horda de milhões e milhões de gretas muito bem informados e muito bem organizados. Tomara que você faça bem o seu trabalho, Felipe Neto, porque eles vão precisar disso, né? Muito bem organizados e sabendo muito bem como usar a rede, que eles já sabem usar, mas a gente fez soluções como esse moleque de 12 anos que organizou aquela trollagem para o Trump, na prévia do Trump, que o Trump achou que o ginásio estava lotado e foi 20% do ginásio, e foi um moleque de 12 anos de idade que ninguém sabia que organizou isso nos Estados Unidos inteiro, e fingindo que estava comprando ingresso. Então está vindo uma geração aí que vai começar a fazer mudanças que a gente não imagina, graças a Deus. Né? Só que não é justo que crianças de 12, 13, 14 anos de idade ocupem as escolas de São Paulo para lutar pela educação e nós estávamos parados até então. Não é justo. Não é justo que a Greta, como ela mesmo fala, assim, eu devia estar brincando de boneca com minhas amigas, eu tenho que estar aqui em Davos falando com vocês o que está acontecendo. Então, assim, algo está errado na nossa adultez. Né? Então, o que eu comecei a fazer é me dedicar ao seguinte, já que eles vão salvar o mundo, e eles vão mesmo, não vão ser nós, a gente não vai despertar tempo, pelo menos não podemos deixar que eles tenham que lutar, que eles tenham que sacrificar, que eles tenham que brigar, que eles tenham que fazer embate, ou que eles tenham que marchar ou fazer greve. Né? Eles querem mudar, mas eles só conseguem copiar a gente. Quando eles olham a estratégia de fazer isso, é sempre embate, é luta, é sacerdócio. Falando em mudar o mundo, é uma luta, é um sacerdócio. Né? Então, para eles, na Jornada X, que é um game que a gente organizou, o game é uma gincana, uma jornada online, que a gente desafia crianças, adolescentes e jovens do Brasil inteiro a montarem times para brincar de super-herói no coletivo, né? A coisa é tão ruim que nem não tem mais Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Batman lutando sozinho. Tá tão complicado que até eles estão se juntando, né? X-Men, Vingadores. Então as crianças também vão em bando. E você sabe que criança junta em bando, ninguém segura. Um pode ser mais tímido, depois do coleguinha. Então, é uma jornada que treina crianças e jovens a se desafiarem, a sonhar o seu bairro, a sua cidade, o seu país, a sua região, o seu bioma, né? E mobilizar a sua comunidade, os recursos que tem nela, para mudar agora a realidade que eles têm. Então, enquanto a gente está aqui brigando um com o outro, com vai à direita, vai à esquerda, eles vão estar, quem sabe muito bem como criança faz, vão dar nessa agenda que as mulheres do Brasil estão fazendo. Eu fiquei sabendo agora da Luísa, que achei o máximo. Né? Então, assim, não tem esquerda e direita, tem a natureza, tem o idoso, tem outra criança que precisa de mim. Tempo esgotado, então não vou falar da parte adulta, fica para depois ou para a próxima vez. Mas eu estou mais apaixonado pelas crianças mesmo. Né? Então, essa é a ideia. O convite para as crianças é: e se construir o mundo dos nossos sonhos pudesse ser rápido, pudesse ser divertido e a gente não precisasse colocar a mão no bolso? Então, desafiar nossas crianças a brincarem de super-heróis e brincarem de transformar o mundo. No mundo do brincar, nossas crianças já são super-heróis. Eles não sabem como mudar o mundo ou regenerar o planeta, e nem nós sabemos. Mas eles sabem muito bem aprender como ninguém e se desafiar como ninguém. Enquanto a gente está com medo e segurando, eles se jogam para aprender a melhor maneira, fazendo e chamando todos nós para fazer junto. Obrigado, Duda. Boa, Edgar, você vai ter tempo de falar mais já.
Gui, eu queria pedir para botar todo mundo na tela junto. Eu acho que eu vou jogar essa bola para a Luísa Trajano primeiro. Então, a gente está levantando aqui alguns desafios, né? A gente falou muito das desigualdades, a gente falou de questões políticas, da intolerância, da desinformação e também do ecossistema, que é um probleminha pequeno de reequilíbrio do ecossistema aí que o Edgar quer tentar resolver. Qual desses problemas que a gente deve olhar primeiro e deve focar e a gente vai colocar como prioridade nesse relatório? Bom, eu não vejo outra prioridade a não ser atacar a vacina, porque, inclusive, eu estou com uma porção de gente de conselho, muitos homens, fala, Luísa, meu conselho está clamando, eu falo, bom, mas não, o conselho, não, nenhum conselho que se preza está fazendo planejamento que não seja para 2, 3 meses. Então, quer dizer, e assim mesmo tendo que se revir. Então, assim, primeiro, agora mesmo eu falo outro, é a vacina. Então, acho que sem a vacina, nós não vamos conseguir sair do lugar, gente. Pessoas morrendo, e agora é jovem de 40, nós, com todo cuidado, a gente tratou 25 médicos regionais, os convênios têm acompanhado diariamente. Semana passada perdemos um jovem de 35 anos, e olha que acompanhando diretamente funcionário lá na Bahia. Então, assim, é muito difícil, é muito duro. Então, nós não podemos fechar o olho para isso. Agora, fora isso, eu acho que o que todo mundo falou é aquilo que é começar fazendo, é o que todos nesse painel estão fazendo. Eu vejo a luta da Tabata pela educação, como ela conseguiu não deixar a voz parar lá na educação. Mas, para mim, eu acho que, depois da vacina, nós temos que ter um plano, eu já discuti isso com a Tabata, nós temos que ter um plano estratégico para o Brasil em 4 pilares. Saúde, que o SUS está pronto, ele precisa ter governança e precisa ser digital. Mas eu nunca vi um programa, há 4 anos eu estudo o SUS, na Constituição, perfeito igual ao SUS. Haja visto que nós, nos 5.500 municípios que nós estamos trabalhando, tem um SUS lá para a gente poder falar. Educação, gente, que nós temos que fazer um trabalho, não tem jeito, é que o Felipe Neto falou, é que todo mundo falou, o Edgar falou, os jovens estão querendo isso, mas como é que eles estão encontrando a educação? Nós temos que ter um projeto estratégico até 2032 sobre educação, mas na boca do povo, Felipe Neto, Preto Zezé, porque aí o povo muda político ou volta político, aquele é o projeto na educação. De habitação, o Brasil precisa construir 20 milhões de casa própria em 10 anos para ter um nível de igualdade. Nós vimos agora o que está sofrendo, mas não é da casa. E emprego, né? Que chama aí qualquer um, que chama empreendedorismo e tal. Porque o emprego, ele dá dignidade para a pessoa, ele sai ainda do espírito de escravidão. Então, esses 4 pilares, amarrados pelo que o Edgar falou, pela sustentabilidade, por tudo isso, porque tudo isso tem que transitar, nós temos que fazer um projeto, e Mulheres do Brasil já está... Eu peguei o do Japão, já traduzi o do Japão, já estou atrás de Singapura para traduzir, mas mais importante, o Brasil tem muita gente que fez, eu falei isso para a Tabata, então nós estamos com um comitê agora pegando tudo que existe e fazendo um projeto para 2032. Eu não vejo, Duda, outro, se a gente não tiver um projeto do que a gente quer ser, pelo menos nesses 4 pilares, amarrado pela sustentabilidade, pelo respeito. Sustentabilidade é natureza, é diversidade, é tudo isso num país como o nosso. Eu não vejo outra saída. E eu dei uma parada agora para cuidar da vacina, mas eu já tenho até quem vai tocar esse projeto junto com a sociedade, pegando tudo que já existe, e aí eu vou usar um Felipe Neto, um Edgar, um Preto Zezé, uma Tabata, para a gente transformar isso numa linguagem onde todos podem saber aonde o Brasil precisa ir em cada um desses itens. Porque enquanto a sociedade não se envolver, a gente vai ver essas brigas por partido, essas brigas por cargo, que a Tabata está vendo tão de perto lá. E é mal dos políticos? Não, é uma educação que nós... É uma crença que nos foi dada e que continua. Nós temos que mudar isso. Eu não vejo outra mudança, como qualquer empresa, ela vai ter que fazer uma nova estrutura, mas o povo brasileiro tem que saber, tem que parar de falar, o Brasil precisa ter educação. Tá bom, pegar o todos para a educação, qual que é o nosso projeto para a educação? Tanto a educação infantil, que é totalmente diferente da outra, como a educação, o que nós queremos estar. Eu vi quando eu fui em 2015 no Japão, eles tinham claro o que eles queriam ter em vários itens até 2025.
Isso vai ter que ser acompanhado. Eu não vejo outra, Duda, a não ser assim. E o Grupo de Mulheres do Brasil começou com isso. Nós vamos fazer 100 mil mulheres, porque tem que ter uma força da sociedade. E hoje, graças a Deus, nesse programa Unidos pela Vacina, a gente juntou com os homens, e depois eu posso falar um pouquinho disso, mas eu quero dar a palavra para os outros, mas é isso, eu acho que sem isso é muito difícil você conseguir. Muda tudo de novo, muda outro, começa tudo de novo. Nenhuma empresa vai para frente com 10 ministros da saúde em 9 anos. Não tem cabimento. Então, assim, nós temos que ter um sistema nesses itens que é de governo, não é de política. Nesses itens só, gente. Quem vai mandar? Saúde é de graça, mas é um do governo, como eles estão tentando fazer com o Banco Central agora. Por que a gente não faz isso na saúde? Por que a gente não faz isso na educação? Mas é só a sociedade civil vai conseguir. E eu gostei muito do Edgar. Eu fiquei pensando, Edgar, realmente a revolução vem das crianças. Olha, você abriu... Eu já sabia com tanta convicção, e agora eu vou montar menininha, porque já tem meninas do Brasil, agora eu vou montar as menininhas do Brasil, viu? As menininhas do Brasil. Mas eu não quero ficar tomando tempo, depois eu falo um pouquinho do que nós estamos fazendo com Unidos da Vacina. Mas eu não quero sair do tema, Duda, do que você está perguntando, o que espera do Brasil. Não, tá ótimo, Luísa. Eu vou, na verdade, agora quero provocar todos vocês a contribuírem com essa ideia. Tabata, como é que tá o Congresso? Assim, a gente tem chance de ter essa visão? O que precisa para a gente conseguir estabelecer esses pilares como um projeto de futuro para o país? Duda, ontem eu estava em um painel e o Paes de Barros brincou que já tinha me visto mais otimista, que eu era a referência dele de otimismo e que eu não estava tão otimista assim. Mas, me conectando com a fala da Luísa, com a fala do Edgar, e sem brincadeira nenhuma, assim, eu boto fé na rapaziada mesmo, eu tenho esperança em quem está vindo agora. Já vi você, né, sábado? Olha, menina que eu tô já quase nos 30. Não importa, mas você foi deputada muito cedinho, né? Não, eu sei, e brincadeiras à parte, eu realmente acho que a nossa política está nesse momento de transição. E zero tinha planejado falar sobre isso aqui, mas eu acho que faz muito sentido, e se conecta muito com a fala do Felipe também, do Felipe Neto. Eu acabei de ler Os Engenheiros do Caos, e eu estou lendo agora O Povo contra a Democracia. E eu queria muito que todos vocês lessem O Povo contra a Democracia, porque fala muito desse momento em que a nossa política, e não é só no Brasil, é no mundo, em que esse modelo de democracia liberal que a gente tem, ele deixou de responder aos anseios da população, por 10 mil razões. É claro que as redes sociais, que servem de instrumento para essas redes de ódio, é claro que essas ameaças, ataques, que infelizmente fazem parte do nosso dia a dia, toda vez que a gente decide se expor, decide se posicionar, eles contribuem, mas cabe a nós que estamos aqui, cabe a essa geração que está vindo, encontrar um novo modelo, encontrar uma construção política, uma forma de organizar a nossa democracia que ainda faça sentido para as pessoas, que ainda responda aos anseios que elas têm, que ainda as represente de alguma forma. E aí, para concluir, tem uma provocação que eu sempre faço. Lá em 2013, as pessoas foram às ruas para dizer, essa política não me representa. Não gosto de vocês, quero mudanças, não é isso daqui que eu vou defender. Só que a minha sensação é que até hoje as pessoas não conseguiram entender ainda, colocar em palavras, o que é que elas querem colocar no lugar. Eu concordo com elas, a política que estava posta não nos representa. A corrupção, vários grupos de elite mandando na política e por aí vai. Agora a gente tem que ter cuidado de começar a apontar o que a gente quer colocar no lugar. Porque a minha interpretação é que 2 anos atrás, a gente foi para uma eleição, e aqui com todo respeito, mas porque não consigo encontrar a expressão, em que as pessoas ligaram o botão do foda-se. Não gosto do que está lá, não gosto do que está acontecendo, então vou colocar tudo pelos ares. Quem está me prometendo que vai explodir o sistema é em quem eu vou votar. E aí a gente percebeu que chega uma pandemia e isso representa a morte. Que na hora que a gente simplesmente fala, vou jogar pelos ares, a gente tem o sacrifício de uma parte inteira da população que poderia sim estar viva hoje.
ajudando a gente a construir esse futuro. Então, qual é o nosso desafio que está posto para o mundo inteiro e não é só para o Brasil? E aí a gente volta para essa questão da rapaziada, de quem está chegando agora. É dizer que Brasil é esse que a gente quer. Para onde que a gente aponta? E aí eu volto para um ponto que eu falei no começo. Precisamos de lideranças que saibam trabalhar coletivamente, já deu de salvadores da pátria. Precisamos de lideranças preocupadas em resolver os problemas da sociedade e precisamos de lideranças que tenham representatividade. E aí, só para concluir bem rapidinho, eu falo muito sobre a importância de nós termos mais mulheres, mais negros, mais jovens na política, e eu poderia citar 10 mil estudos aqui, mas tem um, para mim, que ele é o símbolo disso tudo, que é um estudo que foi feito na Índia, com mais de 8 mil pessoas, por pesquisadoras de Harvard, Northwestern, várias instituições, e ele mostrou que em pequenas vilas, quando você elegia uma mulher para ser chefe da vila, as meninas tiravam notas maiores de matemática, dedicavam menos tempo para limpar a casa e tinham sonhos maiores, mais parecidos com os meninos. E assim, meu Deus, eu só elegi a mulher para ser chefe da vila, como assim? E aí eles foram pesquisando, tem várias nuances, mas eles perceberam que quando a mulher era eleita chefe da vila, as meninas tinham expectativas maiores sobre si. E as famílias também, porque ela um dia poderia também ser chefe da vila. Então, eu finalizo com isso. Precisamos responder ao mundo, ao Brasil, o que é que a gente quer colocar no lugar dessa política que a gente não gosta, dessa política que a gente não, que não nos representa. Mas eu acho que o caminho passa por esse coletivo. Eu acho que o caminho passa por essa política que tem a nossa cara. Porque na hora que mulheres, negros, periféricos, jovens, todo mundo, assim, todo mundo mesmo, ocupa a política, a gente está dizendo, você pode ser chefe desse país, você pode ser chefe dessa cidade. Então, para mim, isso tem também a ver com esse direito de sonhar livremente, que é negado a milhões de jovens. Mas já me estendi aqui, deixo o desafio na mesa, a gente tem desafios absurdos para enfrentar, combate à desigualdade, aquecimento global, adaptação à revolução tecnológica, essas redes de ódio que o Felipe Neto também citou, e a resolução desses problemas passa por essa liderança coletiva. A gente vai ter que reinventar tudo, basicamente. Eu posso puxar um gancho do que a Tabata falou, eu acho que é muito sensato isso, acho que a representação política é justamente um dos caminhos principais para a gente ter transformações, e ela parte exatamente dessa quebra da imagem do salvador da pátria, né? A gente vê isso o tempo inteiro, o quanto o Brasil, ele culturalmente é um país voltado para essa ideia, até mais do que outros países, como o próprio país norte-americano, que, embora também tenha essa visão, né, essa visão presidencialista, essa visão focada na eleição do presidente, eles têm uma importância muito grande para os congressmen, né, e eles se preocupam e falam sobre isso bastante também, embora seja pouco, devesse ser muito mais. O Brasil, a gente tem uma visão muito limitada no que se tange, no que se diz sobre Câmara e Senado, né? Então, a gente continua elegendo políticos que representam a elite do Brasil, a máxima elite do país. A gente continua elegendo bancadas extremamente prejudiciais e venenosas para dentro do nosso parlamento, e com isso a gente não consegue evoluir em pautas fundamentais importantes, é muito difícil evoluir. Então nós temos hoje um Congresso que acaba se tornando reacionário, um centrão que está sempre do lado que eles sentem que vão ter mais vantagem, e essas pessoas são eleitas. Muita gente pensa assim, pô, como é que esse centrão está lá? Como é que esses caras que estão o tempo inteiro se vendendo voto, armando e articulando, como é que esses caras foram para lá? Eles foram eleitos. Vocês não, né? Nós votamos nessas pessoas. Nós votamos. Por quê? Porque a gente não se importa em quem a gente está votando na hora de votar para deputado federal, deputado estadual, senador, vereador. A gente sempre pensa, o que importa é presidente. Quem que eu vou votar para presidente? Quem é que vai conseguir salvar essa desgraça? E aí sempre fica nessa ideia do salvador da pátria. Vai ser o Lula? Então vai ser o Lula. Vai ser a Dilma? Vai ser a Dilma. Deu tudo errado, tá tudo ruim, vamos quebrar isso tudo, vamos botar um louco. E tá aí, o louco só pode fazer loucura. Então, e eu nem gosto muito dessa tecla do louco, não, porque acho ela capacitista, ele não é louco, ele é mau caráter mesmo e criminoso. Então a gente precisa entender e colocar de uma vez por todas na nossa cabeça que a eleição para aqueles cargos que a gente dá menos importância é tão importante quanto a eleição para presidente. Enquanto a gente não botar isso na cabeça, a gente vai continuar com essas bancadas terríveis dentro do Congresso Nacional, vai continuar com essas decisões dificílimas de serem tomadas para o avanço social,
e vai continuar com decisões estapafúrdias, como né, recentemente, poucos anos atrás, o Congresso decidiu que família só podia ser composta por homem e mulher. Então, assim, a realidade do Brasil, ela está completamente desgraçada porque a gente não se preocupa com o Congresso. A gente não se preocupa em quem a gente está votando. E é óbvio que eu estou generalizando, tá? É claro que eu sei que as pessoas que, por exemplo, se preocupam de assistir essa live, as pessoas que estão debatendo, todas essas pessoas se preocupam sim, mas quando a gente fala da massa nacional, da população brasileira, essa é outra educação que falta para o povo. Explicar para eles o que acontece quando você vota para um deputado federal, quando você vota para um senador. Zezé, você que tá... Perdão, Edgar, pode ir. Deixa eu entrar, José, porque depois você fecha arrasando, então eu quero reagir, que é muito parecido com o Felipe, só que eu pego um outro ângulo. Fecha arrasando é ótimo. Você fecha arrasando. E construído também. Eu gosto muito dessa fala, assim, uma boa parte da fala que o Felipe faz, porque eu tenho dedicado a minha vida por um ângulo que eu acho muito importante e vejo que dá certo. Tem um ditado africano que fala o seguinte: para qualquer que seja a pergunta, a resposta é comunidade. Para qualquer que seja a pergunta, a resposta é comunidade. A pergunta que eles falam é problema mesmo, né? E tem uma coisa que eles falam o seguinte: e se a ajuda não chegar? E se a ajuda não for chegar daquela comunidade? Né? E se os líderes que nós estamos buscando somos nós mesmos? Então essa máxima para mim pega muito, porque como eu comecei minha carreira, eu sou arquiteto e urbanista, então desde a faculdade, com movimentos sociais, indo para a favela, eu não conseguia a ideia de que a gente tinha que esperar 4 anos para eleger alguém que tinha feito a promessa que ia fazer as creches, as praças, que essa pessoa não fazia, eu ficava revoltado, né? Mas rapidamente eu percebi que ali tem pedreiro, mestre de obra, carpinteiro, os melhores caras que estão construindo os nossos melhores prédios, voltam para lá, enquanto estão nos prédios são mestres de obras, quando voltam para lá são favelados. E falei, não, alguém vai ter que fazer. Então uma coisa que eu acho bem importante é o seguinte: a gente precisa conseguir votar em líderes muito bons, líderes, não só políticos, mas nosso povo não tem essa assim, dizem que nossos políticos são espelho do povo, né? Os políticos daqui a pouco espelho do povo. Então tem uma formação também anterior que eu acho muito importante, né? Que povo é esse? Que povo é esse que está esperando um líder salvador da pátria, como o Felipe Neto repetiu 3 vezes, se é real, né? E a gente continua nessa história. Como é que a gente pode formar o nosso povo, né? E depois eu falei, talvez formar um povo demora muito. Alguns povos se formam, povos muito democráticos ou muito organizados, se formaram por causa de guerra. Terra arrasada para tudo, deixando que reconstruir. E quando você reconstrói com as suas próprias mãos, é um outro povo, né? Eu não quero guerra no Brasil, tá bom o Covid, né? Mas o que a gente tem de valor aqui? Como é que o nosso povo não é organizado, ou não é focado, e faz o carnaval que faz? Como é que a gente é tão coordenado para fazer o carnaval? A gente é tão coordenado e organizado, efetivo, eficaz para fazer a festa junina? Como é que a gente usa o poder da nossa alegria, da nossa construção coletiva? A gente faz mutirão no Brasil inteiro, uma cultura do Brasil e do mundo. Então, para mim, eu tenho muita vontade agora, e estou focando nisso, fecha com isso, que o meu foco, enquanto nós temos que trabalhar com 2 pernas, 2 agendas, como é que a gente elege líderes diferentes, mas como é que a gente também aquece o nosso povo para ser um povo diferente em situações ruins. A gente vai ter que lembrar o seguinte: a gente está cruzado com 4 crises diferentes, né? 4 crises globais. É sanitária para o mundo inteiro, é climática para o mundo inteiro, é econômica para o mundo inteiro, e é ética tecnológica, que vai ser pesada. Tem um monte de gente falando, mas a gente passou por isso por cima agora, que é essa ética, como é que vai ser a inteligência artificial, como é que vai chegar nas nossas comunidades que não têm acesso a isso. Vai ser muito punk essa transformação que a gente está tendo. Então, o que a gente está vivendo aqui agora, gente, vai piorar. Ou vamos chamar o seguinte, vamos chamar que é piorar, ficar mais complexo, mais complexo e mais complexo. Os nossos líderes nem sabem, como não souberam, os líderes do mundo não souberam como reagir à Covid, demorou muito tempo. Os empresários estão tendo que bater a cabeça agora, como a própria Elisa falou, planejamento estratégico a cada 2 meses, né? Quando as crises forem uma atrás da outra, a gente vai saber lidar com isso. Hoje a gente tem uma sociedade, sempre quem dá conta disso, quem dá conta da guerra na Síria, são as próprias famílias. Vamos sair, vamos juntar, vamos ajudar. Quem deu conta da negritude no Brasil foram as mulheres negras, que com todo o projeto de acabar com a gente, elas sobreviveram, a gente sobreviveu por conta delas, eu sobrevivo por conta delas. Então a sociedade, quando se junta, o povo, quando se junta, faz funções incríveis. Então, os 10 por 10, por exemplo, que é esse movimento que é usar a brincadeira, o poder do carnaval, da festa junina, da Copa do Mundo, usar essa alma brasileira que gosta de ir para farra, para sacanagem, para brincadeira, para a gente começar a criar células comunitárias de cuidado. Nesses próximos 3 anos, os governos não vão trazer as respostas que precisam para chegar em todo lugar. As respostas que a CUFA precisa, que é. Né? Como é que a gente consegue fazer a própria sociedade brasileira cuidar de brasileiro? Se a minha quadra decidir aqui ninguém passa fome, ninguém vai passar fome.
Se meu condomínio disser, as comunidades próximas da gente aqui, meu condomínio classe média, classe média alta, com o que sobra da nossa despensa, a gente alimenta 40 famílias. Então, ou o brasileiro, hoje começa a chamar essas lideranças micro, em qualquer templo, qualquer igreja, qualquer escola, qualquer família, aquela avó que chama todo mundo, aquela tia que pensa em todo mundo, aquelas pessoas que passam na rua recolhendo agasalhos quando tem época de inverno, sozinhas. Esses líderes que estão em qualquer lugar, a gente precisa chamar eles. As crianças das escolas, as crianças adoram cuidar uns dos outros. Temos que chamar as crianças, os professores, falar, gente, a escola faz uma campanha para alimentar o bairro. Ou a gente desperta o nosso povo, do mesmo jeito que ele desperta para o carnaval, festa junina, gincana, para o bailinho, né, para a gente assumir esse gap que está sendo formado, ou a gente não consegue líderes que arrastam a população que não sabe fazer isso. Né? E para a gente, se a gente quiser fazer isso efetivo no Brasil, vai ter que ser pelo jogo. Eu aposto pela brincadeira, pela sacanagem. Então, são gincanas. Eu duvido que a sua quadra alimenta mais gente do que a minha quadra. Eu duvido que seu condomínio acolhe mais gente do que a sua família acolhe mais gente. Né? E é por isso que a gente lançou o Desafio 10 por 10, para facilitar que as pessoas façam desafios, né? Convidando um monte de influencers, um monte de gente famosa para lançar isso. Já lançaram, muita gente muito legal. Não cheguei em você, Luísa, não cheguei em você, Felipe Neto, né? Mas cheguei no Pedro Gegé, cheguei no Celso Ataíde, cheguei na Regina Casé, no Murilo Gão, um monte de mega influências do Brasil, o Capita, né, o William, capitão do futebol, chamamos todos mega influências do Brasil para convocar a sociedade brasileira e fazer o seguinte, gente, se a gente não vai ter governo, não vai ter empresa para alimentar todo mundo. Não vai ter isso. Mas se a gente, brasileiro, decidir alimentar brasileiro, ninguém vai passar fome nesses 3, 4 anos de transição que a gente vai fazer. E vai ser uma festa, ninguém vai passar fome, vai ser uma festa cívica, a gente vai ficar muito feliz e orgulhoso como povo de que a gente deu conta disso. É nós. Não foi o Congresso, não foi lá em cima. Enquanto isso, paralelamente, a gente tem que correr para preparar essas lideranças do lado de lá. Mas também tem que preparar o nosso povo para isso. É isso. Zezé, manda ver. Eu ainda, na verdade, vou botar um pouquinho mais de pimenta, que era o que eu ia comentar antes do Edgar, que a gente tem essa questão de liderança, como é que o Centrão foi para lá, porque a gente tem na ponta dificuldades que são, assim, urgentes. Eu contribuí com as eleições do ano passado, faz 2 eleições já que eu estou mais ativa nesse lugar, e a compra de voto é gigantesca. Mas o problema, obviamente, dos políticos que compram o voto, mas é da população na ponta, que fala, eu não tenho comida hoje, eu não tenho gás hoje, eu não tenho uma série de condições, e eu sei que você também nunca mais vai passar aqui, nunca mais vai olhar para mim, você vai chegar lá em Brasília e não vai fazer nada, né? Ou vai chegar na Câmara. Então, tem essa necessidade, essa urgência também de como é que a gente consegue olhar para novas lideranças, mobilizar a sociedade, mas também atender às demandas do hoje, para a gente conseguir olhar para esse futuro que a Luísa está trazendo. É a pergunta do milhão, hein? Eu penso que a gente está passando por um momento de transição do refazer político. Eu acho que tem muito do que o Edgar falou, dessa coisa da gente tomar o destino pelas próprias mãos. Eu acho que é um movimento de mudança de paradigma de comportamento empresarial que se configura muito na Luísa. Eu, para mim, fico muito contente de estar junto com ela. Eu acho que há uma base nova se formando de gente que não queria participar de nada, que inclusive combatia a política e que hoje se torna voz importante na política, como Felipe Neto. E isso não tem a ver com a gente não ter divergência sobre um ponto ou outro, a gente pensar diferente. Pelo contrário, pensar diferente para nós tem que ser uma virtude, que a gente pode conviver com essas diferenças, encontrando pontos em comuns. Eu penso que a política ela começa a se renovar, não só numa questão etária, mas de conteúdo. E aí a Tabata prova um pouco disso, e a gente também pode ter diferenças e divergência com isso, e também é algo muito positivo a gente poder conviver com essas diferenças. Agora, eu penso que assim, tem uma plataforma que a gente tem que ter bem clara o que é o Brasil, para a gente não ficar também criando dispersões ou mundos paralelos, porque já basta de um mundo paralelo das nossas autoridades. É preciso entender o que é a sociedade brasileira para saber como é que ela chegou hoje. Então, a gente vai achar que o cenário de hoje ele é a causa de tudo, e não, ele é um sintoma. Existe um sentimento de descrédito das pessoas se arrastando há muito tempo em relação ao mundo político. Existe um divórcio acontecendo, existe um tipo de política que as pessoas rejeitam, só que elas traduzem isso dizendo que política é tudo igual, dizendo que não querem participar. Aí a gente fala dessa coisa da compra do voto, mas é mais digno o favelado que vai vender o voto, ou mais compreensível, do que o empreiteira que compra trocentos deputados para votar uma medida parlamentar para ela, por os interesses dela. Né? Então, assim, só que é o seguinte,
O parlamentar, o favelado, ele é visto como o cara que vendeu o voto, ignorante, o que contribui para o caos do país e perdeu o centrão. Esses grupos econômicos que compraram e corromperam a democracia, eles são tidos como os grupos que desenvolvem e tocam o país. O Brasil, se a gente fosse colocar numa delegacia, tivesse um boletim de ocorrências, pela quantidade de problemas que houve, desde a chegada dos europeus, né, que invadiram, mataram os índios, recursos naturais saqueados, tráfico de negros, escravidão. O Brasil tem 521 anos de democracia, gente, e 388 de escravidão. Então, nós estamos falando desse Brasil. Então, é nesse Brasil real, eu acho legal as inspirações de fora, eu acho legal os termos em inglês que a gente traz, eu acho legal todos os cases de sucesso da vida, todas as coisas que a gente aprendeu mundo afora, todos os grandes intelectuais, os pensadores, mas eu acho que nós temos um desafio, encontrar uma saída brasileira para o Brasil. Porque a saída brasileira que produziu o Zezé, o Felipe Neto, a Luísa Trajano, o Edgar, a Tabata, a gente vai ter que, infelizmente, quebrar a cabeça, gastar um tempo para descobrir qual é a nossa saída brasileira. Porque a gente está procurando num monte de canto e a gente está sempre terceirizando para alguém. Aí a gente fica entre terceirizar o futuro ou então ir para o derrotismo pré-pago, né? Achar que nada vai funcionar, que nada vai dar certo, que a gente vai fraquejar, que a gente vai falhar, que a gente vai ser iludido, vai ser enganado. Eu acho que não. Eu acho que tem uma ambiência nova, isso me anima, porque a gente está saindo daquela polarização do monopólio do bem, daquele discurso moral, daquele pedestal de quem tem a única verdade. Eu acho que está começando a se ter uma ideia de que coletivamente a gente pode construir muita coisa que vai pautar o mundo político, pautar o mundo econômico. A gente está vendo uma nova juventude se organizando, com um discurso mais agressivo, mais politizada. Precisa dar um pouco de politizar esse ódio, organizar essa revolta melhor ainda, para a gente ir mais longe. Tem muitas coisas acontecendo, você imagina, nós estamos falando aqui no Fórum de Davos. E Davos estão os grupos econômicos responsáveis pela a grande maioria dos problemas do Brasil, do mundo, aliás, né? Nem só do Brasil. Mas também são grupos que podem trabalhar na perspectiva de solucionar. Então, assim, há paradigmas mudando, há lugares mudando, há espaços sendo conquistados. Ao mesmo tempo que eu não posso negar uma realidade trágica, eu também tenho que ter um ritual de comemoração das conquistas, por menores que sejam. Porque são as pequenas conquistas que vão oxigenar a nossa caminhada. Nós estamos caminhando para um Brasil em que estão sufocando a subjetividade da perspectiva. É o que eu estava falando hoje para um grupo de empresários. Se tirar a perspectiva da maioria do povo, o que mantém o povo ainda aqui segurando a onda é a perspectiva. Que vai virar o jogo, que vai mudar, que vai trabalhar, que vamos virar. A gente tem que alimentar mais isso de maneira coletiva, não como salvador da pátria, não como a ideia de meritocracia, de que as pessoas não vencem porque não querem, né? Mas de entender que o Brasil é isso aí que está aí, com a sua parte boa e a sua parte ruim. E a gente tentar fazer uma grande coxa de retalho de iniciativas que estão na prática e na ponta mudando. E tentar construir, eu digo isso porque a gente está sempre nessa fronteira, né? De traduzir o favelês por corporativês, por economicês. Então, é um desafio enorme para nós. É construir pontes no meio desses abismos, possibilitar que a gente encontre pontos comuns e agendas públicas. Existe uma parte da maioria da população do planeta que precisa urgentemente de questões tão simples e tão básicas, mas se a gente não fizer uma mobilização com foco nessas pessoas que mais precisam, a gente vai estar se dispersando num monte de coisas que são tão importantes quanto isso aqui. Eu não quero fazer um ranking de quem sofre mais de opressões. Eu quero discutir a realidade de cada lugar e como é que a gente pode encontrar inteligências e capital humano para a gente poder somar esse mutirão de esperança. A esperança, gente, ela tem que ser a nossa opção política primeiro e não só uma palavra de ordem. Eu acredito que a gente vai virar esse jogo. Zezé, maravilhoso, super importante sua frase. Eu acredito que a gente acabou, inclusive, de renomear, vai ser Davos Lab, o relatório final, Davos Lab 2. Qual é a saída brasileira? Luísa, eu vou pedir para você, a gente já está chegando no finalzinho, eu vou pedir para você contar para a gente brevemente, então, o que está sendo unido pela vacina, como é que as pessoas que estão assistindo a gente, enfim, vão ler sobre isso, vão assistir isso, conseguem ajudar, e para você já trazer aí suas considerações finais. Unidos pela Vacina é um movimento da sociedade civil que nasceu com o Grupo Mulheres do Brasil, chamei logo em seguida o IDV, e de repente a gente pegou um tamanho muito grande. Então, o que nós estamos fazendo? Primeiro, a gente tem 4 agências de propaganda, tem consultoria, e isso que a gente falou da capacidade, o que mais me pergunta é, Luísa, e essa doação que foi feita com os empresários, 6 bilhões na epidemia, vai continuar? Vai, gente, porque aumentou o nível de consciência, vocês não imaginam. Então, nós temos um grupo que estamos junto
com o governo federal, que é o que pode comprar, mas estudando laboratório junto e fazendo reunião para que a gente possa comprar o mais rápido possível e possa pôr vacina na mão de todo mundo. Nós temos um grupo de logística, porque o Brasil, gente, é um país muito difícil. Até chegar lá no fim, tem que ter barco, e vocês não imaginam o que tem gente oferecendo. Refrigeradores, não sei o quê, transporte refrigerado, estamos com a Gol, com a Azul, todo mundo se oferecendo para poder levar. Temos um grupo com os deputados, com os governadores estaduais, para eles entenderem o que a gente pode fazer, o que nós estamos fazendo. Temos um grupo que eu estou muito voltada agora, que é para a prefeitura. Nós, junto com a locomotiva, a primeira coisa que a gente soltou, nós somos empresários, né, gente? Foi um questionário de 10 minutos no aplicativo, um aplicativo que responde no celular deles o que aquela prefeitura daquela cidade precisa. E a gente, quando liga para os governadores, eles falam, Luiz, eu só quero vacina. De repente, a gente fala, olha, só agora, com 1.200 que nós já estamos respondendo, são 300 geladeiras que não tem jeito de mandar a vacina se não tiver uma geladeira própria para agradar a vacina. É falta de crachá, é falta de álcool, que a gente, então, estamos com um grupo de empresários, com Mulheres do Brasil e alguns empresários que chama conexão. Então, a gente está conectando os doadores com aquelas necessidades que a gente não vai passar por dinheiro. A gente já está fazendo, eles vão e assumem. Como teve uma empresa que já assumiu Sambódromo, já assumiu uma cidadezinha e já assumiu outra. Então, nós vamos dividir por regiões. Aqueles, porque é muito importante que quando as pessoas doam, elas fazem, elas só não dão dinheiro. Então, elas respondem por ser padrinhas, madrinhas daquela região. Então, nós estamos dividindo o Brasil em região e estamos fazendo isso. Nós temos um grupo de cientistas, gente, porque, como falou, esse vírus não é fácil, não. Nós vamos ter que, nós estamos agora respondendo todas as de médicos e de pessoas de ciência, nós estamos com pessoas muito fortes, coordenado pelo nosso grupo de saúde, comitê de saúde, que já trabalha há muito tempo, a doutora Glória, nós vamos ter que voltar, e aí é um trabalho de todos nós vamos ter que voltar em ciências e tecnologia, que nós perdemos muita gente boa que foi embora do Brasil, que estava, o Edgar deve saber que estava na USP, na PUC, na Unicamp, em todo lugar, porque esse vírus nós vamos ter que estar sempre prevenindo, então nós estamos com um grupo de ciência, e para suportar tudo isso, nós temos um grupo de comunicação. Felipe, nós temos um grupo que está dando só conteúdo agora para a internet, para mostrar o que são as empresas que estão nos oferecendo, então, grupos que suportam, e temos agora um grupo de governança, porque ficou tão grande o movimento. Então, assim, o que nós queremos é que a vacina seja, e nós não vamos comprar vacina, nós não vamos, porque a vacina, gente, é universal, só pode ser dado quando 70% da população só pode ser vendido para alguma coisa. Porque não adianta eu me imunizar, a minha tia me imunizar, se eu não imunizar o brasileiro, aquele que anda de ônibus. Não adianta eu pegar agora e falar 50% eu vou dar para cá, 50% eu dou para o SUS. Nós temos empresários e empresárias e povo, e a população de todo lugar se oferecendo, todo dia chega assim, eu quero ajudar, nós temos hoje, e temos um endereço que é prefeitura, grupomulheresdobrasil.org.br, aonde você, por favor, nos ajude, tem um mapa de todas as prefeituras que já responderam, nos ajude toda hora que vocês entram lá, tem tudo. Tem uma fala minha para os prefeitos, tem como é os prazos que tem que fazer, porque nós precisamos o mais rápido possível, nós já começamos a monitorar isso. Então, assim, comprar vacina, ajudar a comprar vacina, fazer a vacina chegar, é o que nós estamos fazendo, com logística, com análise, aonde tem seringa para vender, aonde tem isso, onde tem aquilo. Então, nós temos um grupo de tudo, fazendo os 360 graus. Não vale avaliar, não vale falar por que não fez, é daqui para frente, porque senão a gente vai esperar. O Preto Zezé está conosco, nós temos um grupo de favelas que estamos trabalhando, né, Preto Zezé? O que a gente precisa, não só nas favelas, mas nos bairros. Mulheres do Brasil tem um comitê só de mulheres líderes de comunidade, gente. O que elas fazem é impressionante. Então, tem comunidades agora, nós estamos acudindo o Acre, nós estamos acudindo porque, além de tudo, veio uma enchente junto com a Covid. Então, nós temos que vacinar o mais rápido possível. A gente fez um desafio até setembro, não vai ser fácil. Luísa, se você não conseguir,
Bom, se a gente não conseguiu, eu não estou sozinha. A gente vai dizer por que a gente não conseguiu. Porque alguma coisa atrapalhou. Porque nós estamos trabalhando 24 horas sem parar, junto com o Congresso, para aprovar aquilo que precisa ter, aquilo que é bom, não é para a gente comprar vacina. O que nós queremos é que a vacina chegue. Vacina é uma organização mundial de saúde que tem que ser de graça até na ponta, enquanto não vacinar o povo. E não pode vender para ninguém enquanto 70% não for vacinado. Pode ter agora, sim. Então, a gente está junto com as prefeituras. Olha, Cruz Vermelha que ofereceu, gente, maçonaria, Rotary, é todo mundo ligando e falando o que eu preciso fazer. Então, esse tem o Instagram já, nós estamos o grupo oferecendo para fazer tecnologia, o Instagram Unidos pela Vacina, e para a prefeitura é esse que eu falei. Então, junte a nós, e hoje às 6 horas da tarde, se você me der licença, Duda, você falou que ia me dar, Mulheres do Brasil tem uma reunião muito grande que a gente faz, onde vai ter mulheres de todo o Brasil e de todo o mundo. Mulheres do Brasil hoje tem em todos os continentes, em todas as capitais, e hoje nós temos a nossa grande reunião às 6 horas no YouTube, grupo mulheresdobrasil.org.br. Quem quiser conhecer o grupo, vamos se unir. Mas se unir, gente, a qualquer movimento que a Tabata falou, que está lá na ponta, que está vendo a realidade da ponta. E, para terminar, eu quero dizer para os jovens que líder é aqueles que levam as pessoas mais longe do que elas acham que pode ir. Para mim, não tem definição melhor de líder desse. Para isso, a gente tem que se levar mais longe. Felipe Neto, eu nunca achei que eu fosse entender de estudei tanto agora na epidemia, quando eu vi que eu não conhecia Zoom. Eu estou dando aula, então, assim, eu estou dando aula, não é que eu tenho facilidade, não. Todo dia eu ficava das 10 às 11h30 estudando as conexões. Onde se viu? Eu nunca tinha visto falar em Zoom na minha vida, e eu sou muito novidadeira. Então, assim, eu tenho que me levar mais longe, ajudando, errando, acertando. Startup é assim, eu não tenho medo de errar, eu redireciono o erro rapidamente. Acerto, porque você é do tamanho daquilo que você compartilha. Quanto mais você compartilhar, mais a vida te dá. Obrigada, Duda, de fazer isso tão bem feitinho. Obrigada a vocês pela sua opinião. Obrigada de estar com vocês. Felipe, prazer. Nunca tive debate com você. Prazer. Edgar, vou pegar a sua lição. Tabata, minha querida amiga. E o Preto Zezé, que está nessa luta comigo aí, né? E aí, Luísa, você está desanimada? Eu falo, não. Hoje... A gente vive falando de WhatsApp. Obrigada, Tiago, e todos vocês aí que traduziram. Obrigada, Luísa, foi ótimo. Muito, muito obrigada pela participação. Felipe, vou passar para você a bola agora, assim, com essa provocação de um olhar para a juventude, né? O que as pessoas jovens, então, que estão assistindo a gente, que vão participar da mobilização, a gente ainda vai mobilizar 3.000 jovens nos workshops na semana que vem, devem pensar e fazer sobre liderança. Bom, eu acho que, para finalizar, né, esse tema liderança, é importante a gente entender que todos nós somos, em algum âmbito, em algum momento, para alguém, líderes. Seja você talvez não seja, se você tiver 6 anos de idade, você ainda não é líder, mas quando nós vamos nos evoluindo e amadurecendo, nós vamos nos tornando líderes para outras pessoas. Alguns se tornam líderes para mais pessoas, outros para menos pessoas. É como um influenciador. Todos nós somos influenciadores, todos nós impactamos a vida de alguém de alguma forma. Então, essa influência, ela precisa ser tratada com responsabilidade, seja ela para uma pessoa, seja ela para 40 milhões de pessoas. Então, eu acho que para os jovens é importante porque hoje eles já estão crescendo com essa mentalidade. Eles já crescem com esse ideal de eu sou influenciador, eu tenho seguidores, eu faço discurso. Então, assim, ter esse posicionamento, embora pareça às vezes superficial, bobo, na verdade é transformador. Porque você tem pessoas que, de fato, estão desde cedo, essa nova geração, se preocupando com como que eu posso impactar alguém. Isso tem lados negativos? Tem, óbvio. Você tem pessoas que se tornam em busca do like, tem pessoas que se tornam problemáticas nesse sentido, tem pessoas que sofrem de depressão por não conseguirem, mas tudo tem seu lado positivo e negativo. E uma coisa positiva que a gente tem que tirar disso é que a gente possa passar para essa galerinha, para essa galera mais jovem, a responsabilidade de se ser um influenciador hoje em dia no ambiente digital, de você não saber quem está te ouvindo, que você assuma essa posição e se coloque numa posição de sempre aprender. Então, tenha você 1.000 seguidores ou 40 milhões, você não pode parar de aprender. Tem que continuar consumindo conteúdo, tem que continuar baixando a orelhinha e ouvindo pessoas mais velhas que você, pessoas mais experientes, pessoas que tenham algo a te ensinar para você conseguir ter mais bagagem para poder passar adiante. Então, eu acho que ter essa responsabilidade da liderança, que todo mundo tenha, bate muito com o que o Edgar falou.
da questão da comunidade. Né? Tudo é comunidade. Então, se tudo é comunidade, todos nós fazemos parte de alguma comunidade, de várias na realidade, mas nós precisamos assumir também essa posição, embora não tenhamos a responsabilidade de salvar o mundo, que nós tenhamos esse pensamento, essa filosofia de vida de se eu influencio alguém, eu preciso levar isso a sério, eu preciso ter responsabilidade sobre essa influência, e se eu puder ampliar essa influência e fazer melhor ainda, então eu vou lá e vou fazer, porque realmente tem muita gente que ajuda o pessoal da própria rua, o vizinho, o pessoal enfim, da própria comunidade. Isso é muito fundamental e que a gente possa ampliar cada vez mais essa filosofia para as pessoas, que elas entendam a sua posição no mundo, mas que a gente não coloque nelas a responsabilidade de salvar tudo. Então é tudo uma questão da gente saber os limites entre diálogo e imposição. Então eu diria que é isso. Acho que é entender que todos nós somos líderes. Alguns para mais gente, outros para menos gente. Isso não significa que alguém é mais líder que o outro, significa apenas que o impacto é diferente. É fundamental para que a gente possa ter, de repente, uma nova geração de pessoas mais preocupadas com o que elas vão passar adiante. E aí entra no âmbito de tudo, da desinformação, do compartilhamento de notícia quando recebe no WhatsApp, de ter responsabilidade naquela pessoa que a gente vai impactar quando a gente encaminha uma mensagem, encaminha um print, quando a gente passa adiante uma mentira, é fundamental que a gente tenha isso em mente, o como nós somos líderes, e como, quando você passa uma notícia falsa adiante, seja ela pequena, seja ela grande, você causa um estrago em algum lugar. Então isso é fundamental que a gente passe e que a gente ensine aos nossos jovens o quanto mais cedo, melhor. Obrigada, Felipe. Edgar, suas considerações finais. Eu quero lembrar assim, o seguinte, olha, se a gente chamar as pessoas... Os norte-americanos dizem que de 3% a 8% da sociedade é líder. São aquelas pessoas que, quando a situação aperta, elas saem na frente para resolver. A grande maioria de nós, quando a situação aperta, dá uma recuada. É do humano, isso é do mamífero, né? A gente se preserva a vida. E alguns vão para frente, né? Algumas loucas que nem a Luísa, ela se joga, não importa o que, se arrisca para tudo, porque a ideia de não fazer dói mais ainda. Né? Então, muitos de nós aqui, a ideia de não fazer dói mais do que o risco de vida. Mas a gente tem que olhar para esses 8, 90 e poucos % da sociedade. Né? Se eu convidasse as pessoas para um sacrifício, para um sacerdócio, para um trabalho árduo, que é o que a gente fala, fazer uma mudança, é uma dor, né? Vai dar medo também, vou ter problemas, as pessoas paralisam, as pessoas não vêm. Mas se eu chamar as pessoas para uma festa, para uma gincana, para uma jornada épica, é a narrativa que a gente faz, é como é que a gente faz o convite, os líderes são muito bons para isso. Se eu convidar as pessoas para a dor, é óbvio que elas não vêm. E não adianta querer pedir consciência para elas e educação, porque não tem lá. Mas chamar para uma festa, para um mutirão, ou para uma gincana, elas vêm. Como é que a gente pode fazer convites diferentes para qualquer pessoa, a sua avó, o seu irmãozinho, o seu vizinho, se somar nessa tarefa de cuidar uns dos outros, enquanto nós temos que liderar outras hordas. Mas o que o Brasil pode fazer por si mesmo? O que cada comunidade pode fazer por si mesmo? Cada favela pode fazer por si mesmo? Que já fazem, né? Então, a minha reflexão agora é, como é que a gente pode oferecer narrativas e instrumentos para qualquer pessoa que está ouvindo a gente aqui agora saber que ela pode se juntar com os outros. E para mim, a célula menor que tem é, se você quer apoiar, todo mundo quer cuidar do Brasil nesse momento. Todo mundo quer. Né? E a Choca costuma falar isso, né? Eu só falo a Choca, né? Todo mundo pode mudar o mundo. Todo mundo quer mudar o mundo e pode. Então, se você que está ouvindo a gente, que acha que não é líder, puder juntar com mais 2 pessoas da sua rua, da sua escola, da sua igreja, do seu bairro, junte, cria uma célula comunidade de cuidado e oferece os recursos que você tem, nutrição para alguém, ou acolhimento para alguém. E pode ter certeza, se você juntar em 3, se prepara, que a vizinhança inteira vai colar em vocês, isso vai virar uma festa, já tem acontecido. Então é um convite muito simples, né? Você que tem um amigo, e crianças e adolescentes, mais ainda, eles fazem uma farra, né? Então, como é que a gente pode convidar qualquer pequena célula comunitária de criar um espaço de cuidado para quem acha que não tem solução, para quem está querendo apoiar, que nem louco, está trancado em casa e acha que não tem como contribuir. A gente sabe muito bem que os maiores tratamentos, né, os mais eficazes, de pessoas que são alcoólicos ou que usam drogas, os melhores tratamentos mais eficazes é colocar a pessoa para ajudar alguém que precisa mais do que ela. Então, poder ajudar alguém faz uma coisa muito legal. Fecha com isso, né? Vamos brincar, vamos usar, vamos fazer uma... A gente está sendo convidado para uma jornada épica. Todo o povo brasileiro está sendo convidado para uma jornada épica. E a gente, por que a gente tem esse espírito do carnaval, da brincadeira, do mutirão, da coletividade, se juntar todo mundo, que ali não vai ter racismo, no meio do carnaval não se esquece de racismo, né? Mas como é que pode juntar todo mundo para uma grande farra e mostrar para o mundo inteiro
que a gente pode passar por isso brincando, dançando, cantando e alimentando e acolhendo uns aos outros, e umas às outras. Obrigado. Obrigada, Edgar. Muito bom. Preto Zezé, vou passar para você e terminar com a Tabata. Estamos bem curtinha de tempo, mas quero ouvir tua mensagem para os jovens e tuas considerações finais. Eu quero que essa galera pense na seguinte questão. Nós estamos no momento mais difícil da humanidade. É o momento mais desafiador para nós. Aí você pensa, Preto, mas a gente não pode ajudar todo mundo. Pode ser. Mas todo mundo pode ajudar alguém também. Então a gente tem que começar a pensar mais coletivamente, porque dessa vez não tem como mudar de país, dessa vez não tem como se proteger dentro da mansão, dessa vez não adianta blindar o carro, dessa vez não adianta nada. Dessa vez nós temos que encarar um desafio que foi colocado para nós. Muitas pessoas nesse naufrágio coletivo, elas sequer tiveram o direito de estar tentando algo. Estou falando isso porque nós estamos na rua desde o primeiro dia da pandemia, já morreram muitas lideranças nossas da CUFA nesse processo, e eu queria que a gente pudesse fazer valer a memória dessas pessoas que entregaram suas vidas, doaram suas vidas para diminuir o sofrimento e o desespero na vida de outras pessoas. A gente fazer valer a pena de pessoas que mostraram que riqueza não é ter dinheiro, que riqueza não é ter bens, que riqueza não é ter posses, mas a maior riqueza são as próprias pessoas. Então, acho que a gente está num momento também de avaliação do que é potência, né? O momento nos chama para ficar triste, imobilizado, cheio de problemas. É um momento também adoecedor se você deixar se levar por uma agenda de ódio, de rancor, né? Essa agenda movediça, que no começo parece que você está lutando, reagindo e se vingando, mas você está afundando junto. Então é preciso que nesse momento agora a gente possa colocar na mesa tudo que a gente tem de bom e possa olhar para frente e costurar o que é comum entre nós. Nesse momento o desafio é juntar o que é comum, exaltar o que é bom e apostar nas nossas potências. E aí eu digo isso porque toda vez que as pessoas olham para o lugar de onde a gente veio, das favelas, olham para nós, elas pensam primeiro para nós um lugar sempre subalterno, sempre de serventia. E para o lugar de onde a gente vem, ou onde a gente mora, como lugar de tragédia, de miséria, de pobreza, mas lá tem muita potência. E eu quero encerrar compartilhando o que a gente viveu nos últimos meses do ano passado com as mães da favela. Nós chegamos numa favela daqui de Fortaleza chamada Oitão Preto, a gente tinha 50 vale-mães, que eram os cartõezinhos de transferência de renda para essas mães. E lá é uma área muito difícil, com a questão de violência, drogas, né, muita gente na dependência química. Lá, inclusive, tem um lugar chamado Walking Dead, que é uma rua inteira onde fica um monte de gente fumando crack o tempo todo. E de frente para essa favela, que é um morro lá, né, tem o Marina Park, que é onde fica a seleção brasileira, o Elton John, os grandes artistas, quando vem fazer show em Fortaleza. E lá com essas mães, a gente chegou para entregar o cartão. Quando chegou, a gente terminou de entregar, apareceram mais 50 mães. E a gente ficou num constrangimento enorme, porque não tinha cartão para todo mundo. E aí uma senhora levantou e falou, eu queria agradecer a CUFA aí, você, Preto Zezé, o Pequeno, que é o nosso líder da CUFA aqui estadual. Ela disse, mas agora a responsabilidade é com a gente. Então eu queria convidar cada mãe que puder, eu sei que todo mundo está endividado, e olha que o Vale Mãe era R$200, pessoal. E eu queria convidar cada mãe que pudesse, que adotasse com qualquer valor outra mãezinha, dividisse o pouco que a gente tem. E aí foi legal porque 50 mães adotaram mais 50 mães e dividiram um pouco que elas tinham. Nós não estamos falando do melhor momento, não estamos falando do momento difícil, nós estamos falando do pior momento da humanidade, e aflorou em pessoas que muitas vezes não têm nada, mas a grande riqueza é esse sentimento bom delas de colaboração. Vamos apostar nisso. Se essas mães conseguiram, por que a gente não consegue? Vamos que vamos, precisa disso agora. Esquece tudo que estão falando, que estão xingando, esquece o bonde xingacionista do ódio. Vamos construir outra vibe de colaboração e de fortalecimento, e tendo esse bonde aqui, essa diversidade saudável, essa soma de saberes e de potência. Assim a gente vira o jogo toda hora. Tabata, vai lá. É muito difícil encerrar depois dessa turma, mas talvez retomando um pouco do que a gente conversou aqui hoje, eu sei que hoje é muito mais fácil a gente construir muros do que construir pontes. Inclusive, os algoritmos matematicamente trabalham
para que quem está ali, enfim, inventando, mentindo, atacando, difamando, tenha mais sucesso, tenha mais visibilidade. Mas a gente não vai resolver nenhum dos muitos problemas que foram citados aqui construindo muros. A gente só resolve esses problemas construindo pontes. Então, eu acho que esse é um aprendizado que fica para mim dessa conversa. Uma coisa que eu sempre... Enfim, as pessoas me perguntam, quero criar um projeto, por onde eu começo? E eu sempre digo, comece pelo time. Essa vida é muito dura para a gente viver sem sonho e igualmente dura para a gente caminhar sozinho. Então, não importa qual é a tua causa, qual é o teu propósito, o que te move, o que te faz acordar de manhã com um pouco mais de ânimo, no caminho só não. Busque pessoas que compartilham desse sonho, bora se juntar. Acho que uma outra coisa importante é que diversidade importa, de uma forma muito concreta. Então, se junte com pessoas que pensam diferente, que têm uma trajetória diferente, que vêm de lugares diferentes, e eu acho que, retomando isso, assim, a gente está passando pelo momento mais difícil da nossa geração, com certeza, mas o mundo caminha para enfrentar problemas de uma magnitude, de um tamanho que a gente nunca teve que enfrentar. Hoje em dia, você não combate a desigualdade só dentro de uma cidade ou dentro de um país. Se não for um esforço coordenado com outros países, a gente está fadado a falhar. Da mesma forma, você não enfrenta o aquecimento global sozinho. Se a gente não se juntar de uma forma internacional, de uma forma global, a gente também está fadado a falhar. E aí a falha, nesse sentido, é a morte. E da mesma forma, a gente não vai enfrentar e se adaptar a essa revolução tecnológica e a possibilidade de desemprego em massa e todos os desafios que estão surgindo sozinhos. Então, acho que a pandemia ela é a ponta desse iceberg, mas os próximos anos tendem a ser cada vez mais desafiadores. Então, que a gente aprenda a fazer um pouco melhor do que quem veio antes da gente fez, e que a gente saiba trabalhar junto, que a gente saiba focar nos problemas, nas soluções, que a gente valorize cada vez mais os diplomas de realidade. Foi um presente estar aqui com vocês. Obrigadão, Duda, Felipe, Luiz, Edgar, Zezé, nossos tradutores Tiagos, se eu não me engano são 2 Tiagos, e cada um de vocês que nos acompanharam. Um prazer enorme. Bora trabalhar, seguir com fé, com coragem, esperança, que o nosso Brasil tem jeito. Muito bom, gente, maravilhoso, muito amor por esse painel, foi uma alegria estar aqui com vocês. Também queria terminar com uma frase, com um provérbio que eu gosto muito, que é: nós somos aqueles porque estamos esperando. Então, cada um de nós é líder em algum lugar e cada um de nós pode fazer a diferença agora. Adote uma mãe, participe da Unidos pela Vacina, olhe bem antes de compartilhar conteúdo e todas as outras instruções que esses líderes maravilhosos passaram para a gente nesse painel. Obrigada. Desculpa o atraso, a gente na sequência segue com a Maite Schneider e com a Dani Rogatz. Desculpem também, meninas, que estamos atrasados, mas esse painel foi incrível. Muito obrigada. Duda. Obrigada, gente. Beijo. Obrigado, gente. Um beijo grande. Obrigadão, um abraço. Beijo, tchau.